2025 era para ser apenas mais um ano, mas acabou se tornando um dos anos mais estranhos e perturbadores da história do crime real. Não por causa da violência desses casos, mas sim por serem inacreditáveis. Esses não eram crimes que faziam sentido, eles envolviam pessoas comuns em lugares comuns, fazendo coisas que pareciam totalmente irreais. De casos que desafiaram a lógica a momentos que deixaram até investigadores experientes sem palavras, estes são os 5 casos criminais mais insanos de 2025. No dia 6 de junho de 2014, Sarah beijou sua filhinha de boa noite, animada para uma rara noite de liberdade. Ela riu, ela dançou. Ela viveu o momento, mas não voltou para casa na manhã seguinte. Silêncio, sem ligações, sem mensagens, nenhum sinal de Sarah. E logo, o que começou como um caso de pessoa desaparecida se transformou em uma das investigações de assassinato mais assustadoras que Long Island já viu. Um carro abandonado, uma comunidade em alerta e um homem perigoso à espreita nas sombras. Hoje à noite, vamos analisar o caso trágico de Sarah Good, jovem mãe cuja história virou uma luta por justiça. Uma perda devastadora para sua família e um caso de crime real arrepiante que continua a chocar até hoje. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Notts. Sou Ty Notts e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Mantemos tudo simples, nada de narração por IA, nem cenas fortes, só crimes reais clássicos. Se curte esse conteúdo, inscreva-se. É totalmente gratuito e apenas te avisa quando eu postar novos casos. Sarah Patricia Good era mãe solteira de uma menina de 4 anos chamada Jocelyn na época do caso, de acordo com seus amigos e familiares. Sarah era uma jovem maravilhosa, responsável, muito carinhosa e tinha um grande coração. Ela nasceu para ser mãe e tinha aquele instinto materno muito protetor dentro dela. Ao descobrir a gravidez, ela ficou radiante de felicidade. Mesmo que não saibamos quem é o pai do bebê, ou como Sarah acabou se tornando mãe solteira, ela prometeu que trabalharia duro para proteger seu pequeno. Sarah trabalhava como técnica de laboratório em Medford, Long Island, na época do caso, e vivia sua vida entre o trabalho e os cuidados com sua filhinha. No fatídico dia 6 de junho de 2014, Sarah realmente tinha planos. Ela foi convidada para uma festa por seus amigos e dá pra dizer que estava animada. Veja, Sarah tinha 21 anos, ela era mãe solteira e, além disso, trabalhava o tempo todo, então sua agenda era bem cheia na maior parte do tempo. Não me entenda mal, Sarah gostava da vida que levava, mas também não se opunha a tirar uma folga e relaxar de vez em quando. Então, esse encontro era para ser uma ótima maneira de tirar a cabeça das preocupações e relaxar. Por isso, Sarah pediu para o cunhado cuidar do bebê dela. Ela terminou o turno no trabalho, depois voltou para casa, deixou tudo pronto para a noite, se arrumou, abraçou e beijou Jocelyn e saiu pela porta. Mas, tragicamente, Sarah nunca voltaria para casa. E a pequena nem imaginava que sua mãe tinha acabado de abraçá-la e enchê-la de beijos pela última vez antes de sair por aquela porta para nunca mais ser vista. Então Sarah foi à festa e tudo correu perfeitamente. Todos se divertiram muito e foi basicamente isso. Existem até fotos da festa que podem ser encontradas online. E olhando para trás, é assustador pensar que Sarah estava viva e bem. Quando essas fotos foram tiradas, todos estavam felizes e ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, a mãe de Sarah ligou, mas ela não atendeu. Então, a mãe esperou que Sarah voltasse para casa para visitar a família, mas isso também não ocorreu. Naquele momento, a mãe dela não pensou muito. Ela sabia que a filha ficava fora até tarde, então devia estar dormindo. Além disso, com o aniversário do sobrinho de Sarah chegando, sua mãe tinha certeza de que ela iria aparecer, mas isso não aconteceu. E esse aniversário foi o momento exato em que todos na família de Sarah perceberam que algo estava muito errado. Até então, Sarah nunca tinha perdido o aniversário do sobrinho. Nunca. Sei que às vezes a vida impede e talvez você não possa ir, mas o estranho para a família de Sarah era que ela não deu nenhum sinal. Se você se lembra, a mãe de Sarah ligou e mandou mensagem para ela, e tenho certeza de que outras pessoas também fizeram isso. Então, Sarah deveria ter respondido quando pudesse, para não deixá-los preocupados, certo? Mas não houve nada.
Sarah estava em silêncio, não atendia ao telefone, não respondia a nenhuma mensagem. Ninguém a tinha visto desde a noite da festa, e ela também não apareceu na festa de aniversário do sobrinho. Mas Sarah tinha uma filha para cuidar. Então para onde ela teria ido deixando o bebê? Vários pensamentos rondavam os entes queridos de Sarah até que a polícia foi acionada e ela, aos 21 anos, foi dada como desaparecida. A família dela disse à polícia que isso não parecia com Sarah, e a polícia ficou em alerta, pois Sarah era mãe solteira. Ela não podia simplesmente largar tudo numa noite e fugir para viver outra vida. Ela tinha que voltar para buscar sua filhinha, mas depois disso, ela também não apareceu no trabalho, e isso também foi extremamente alarmante, e a polícia apostou na noite da festa. Obviamente, foi a última vez que alguém a viu. Eles acharam que esse foi o último lugar onde Sarah esteve antes de desaparecer. Então, fazia sentido começar por ali. Mas como uma reunião relativamente simples poderia ter terminado com uma pessoa desaparecida e ainda por cima uma mãe desaparecida? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir, e o caso estava prestes a tomar um rumo que eles nunca esperavam. Investigadores e a comunidade buscaram por Sarah, que estava desaparecida junto com seu carro. A polícia precisava achar um jeito de obter respostas e solucionar o caso. Realizou buscas perto da festa, na casa dela e em áreas vizinhas. Eles também conversaram com várias pessoas, incluindo os amigos de Sarah e pessoas da festa, para tentar descobrir o que poderia ter acontecido com ela, ou se ela havia entrado em contato com alguém durante aquele período. 2 dias após o início das buscas, em 8 de junho, um BMW 328 Ir cinza de 1999 foi encontrado a cerca de 1 quilômetro da casa de Sarah, na região de Medford. Esse era com certeza o carro de Sarah. A polícia foi chamada imediatamente ao local e, pelo que parecia, o carro estava abandonado. Não havia sinal de Sarah no carro, nem em nenhum lugar ao redor dele. A polícia enviou uma equipe para buscar na área, enquanto outros policiais examinavam o carro interna e externamente. Quando os policiais abriram o carro, estava uma bagunça e as coisas não pareciam boas lá dentro. Todo o interior do carro estava praticamente manchado de vermelho, só de olhar para dentro do veículo. Ficou claro para a polícia que algo violento havia acontecido dentro desse veículo e havia uma quantidade significativa de DNA no carro. Além da marca de mão manchada de vermelho que encontraram no capô, também havia tufos de cabelo pendurados na janela do carro. Isso era realmente grave. De repente, a polícia teve uma sensação muito ruim. Eles sabiam que se não encontrassem Sarah logo, as chances de encontrá-la viva seriam bem pequenas. A busca por Sarah continuou enquanto o carro era analisado para a coleta de DNA. E 6 dias após o desaparecimento de Sarah, voluntários buscavam em uma área arborizada a cerca de 800 metros do local onde o carro de Sarah foi encontrado. Um dos voluntários, David Zorns, disse depois que assim que entrou na floresta com aquele grupo de pessoas, ele simplesmente sentiu que algo estava errado. O ar estava carregado de cheiro de morte. Ao encontrarem policiais, foram imediatamente escoltados para fora da floresta. E com razão, porque naquela floresta eles tinham acabado de encontrar um corpo. Era uma jovem que estava obviamente morta, e só de olhar já dava para ver que ela tinha sido brutalmente atacada. Como se isso não fosse ruim o bastante, ela também tinha sido abusada. Havia vários ferimentos no corpo dela, e a polícia notou uma tatuagem de flor no pé. Não sei se já disse, mas Sarah também tinha uma tatuagem de flor no pé. Isso estava claramente mencionado no cartaz de pessoa desaparecida dela. A polícia temia essa descoberta, mas infelizmente a mulher encontrada na floresta logo foi identificada como Sarah Good, de 21 anos. Sarah tinha saído para se divertir com suas amigas pela primeira vez em muito tempo. Ela estava se divertindo com seu grupo, e agora havia sido assassinada na floresta. Ninguém poderia ter esperado por isso. A família de Sarah ficou devastada com essa notícia trágica. Sarah deixou sua filhinha para trás e agora ela se foi para sempre. A comunidade ficou chocada, mas quem faria isso com Sarah? O que aconteceu para causar esse ataque brutal? Bem, era exatamente isso que a polícia precisava descobrir, e logo eles revelariam que já tinham alguém em mente o tempo todo. Quando a polícia conversou com pessoas que conheciam Sarah, algumas participaram da festa que ela foi e tinham algo interessante para contar. Veja, naquela festa, Sarah foi abordada por um homem e ele continuava insistindo para sair com ela. A polícia pressionou por mais informações, como quem era esse homem. Bem, o homem era Dante Taylor. De 19 anos, Dante era um ex-fuzileiro naval. Ele serviu nos fuzileiros navais por 7 meses antes de ser dispensado.
E pessoas que conheciam tanto Dante quanto Sarah disseram à polícia que Dante era bem, um homem problemático. Não se sabe muito mais sobre Dante, além de algumas poucas coisas. Sabemos que ele já foi casado antes e que os dois passaram por um término muito difícil. Dante levou esse término muito a sério. E seus amigos disseram que, desde então, ele tinha pensamentos muito sombrios sobre tirar a própria vida. Também foi relatado que Dante sofreu abusos quando era adolescente. Agora, não sabemos mais detalhes sobre esse incidente, mas é lamentável. No entanto, o que sabemos é que, devido a esse incidente na adolescência, Dante ficou muito perturbado mentalmente. Deixando isso de lado, várias pessoas viram Dante na mesma festa que Sarah e relataram que ele tentou se aproximar romanticamente dela. Quando a festa estava chegando ao fim, agora, Sarah não estava procurando nada sério, ou na verdade, nada mesmo. Ela só queria uma noite com as amigas, e conhecer ou conversar com um cara era a última coisa em que pensava. Então, naturalmente, ela rejeitou as investidas de Dante, mas Dante simplesmente não desistia. Ele viu uma jovem bonita que queria, então continuou insistindo, mas estava levando fora de todos os lados. Sarah não estava gostando, mesmo que os presentes na festa não soubessem o que realmente ocorreu. Depois, tudo isso fez sentido para a polícia. Um homem que foi rejeitado e não soube lidar com isso bem, havia definitivamente algo estranho em toda essa situação. Então a polícia queria bater um papo com Dante em pessoa e foi bem fácil encontrá-lo. Ele foi levado para ser interrogado sobre a noite da festa. Mas é aqui que a polícia cometeu um grande erro que sinceramente não agradou a ninguém. Entende? Quando a polícia deteve Dante alguns dias após o assassinato de Sarah, eles coletaram seu DNA e outras evidências sem sequer terem lido seus direitos Miranda para ele. E tudo isso foi feito sem qualquer causa provável. Esse foi um grande erro e a polícia foi criticada por isso. Culpado ou não, suspeito ou apenas considerado uma pessoa de interesse, a polícia deve seguir o procedimento em todos os momentos. Parecia que a polícia estava indo rápido demais com a investigação. E eles só queriam colocar o crime na primeira pessoa que parecesse suspeita, e encerrar o caso. Bem, como resultado disso, a prisão inicial de Dante foi anulada, e ele estava realmente livre para ir embora, mas o que Dante fez em seguida foi realmente bizarro. Após ser liberado, Dante comprou uma passagem aérea de Nova York para a Flórida. Relataram que sua mãe o mandou para lá e disse para esperar até ser, entre aspas, seguro voltar. Mais tarde, o advogado de Dante veio a público e enfatizou que Dante foi para a Flórida visitar a família e que, aparentemente, ele não estava fugindo da polícia. Mas se ele não estava fugindo, esse é um momento muito estranho e é simplesmente esquisito e realmente não o deixou bem na fita. Enquanto isso, as impressões palmares e outras evidências de DNA do carro foram comparadas às de Dante. A polícia aguardava esses resultados, e quando saíram, o DNA encontrado naquele carro correspondia ao de Dante. Dante literalmente não tinha motivo nenhum para estar no carro de Sarah, especialmente depois que ela rejeitou as investidas dele. Agora, o DNA e as impressões palmares dele foram achados naquele carro, que estava em estado macabro. Então a polícia teorizou a partir dessas descobertas que Dante havia seguido Sarah até o carro dela e tentou persuadi-la novamente quando ela o rejeitou. Mais uma vez. Foi nesse momento que Dante iniciou um ataque brutal contra Sarah dentro do carro ou logo do lado de fora, não sabemos ao certo, e ele tirou a vida dela. Mas falando sobre esse ataque contra Sarah, os resultados da autópsia dela já tinham saído e eles revelaram, bem, alguns detalhes muito perturbadores. Sarah sofreu mais de 40 ferimentos pelo corpo, incluindo na cabeça. E o que era tão assustador é que o ataque teve tanta raiva e força bruta que parte da arma foi encontrada ainda cravada dentro dela. Se alguém atacou Sarah com tanta raiva, com força suficiente para quebrar uma arma de metal assim, definitivamente não parecia um ataque aleatório. Esse foi um crime passional de raiva. A polícia analisou os dados do celular e localização, focando onde Dante estava no horário estimado do ataque a Sarah. De fato, a localização do celular dele o colocou no raio do crime, onde o carro e o corpo de Sarah foram encontrados por voluntários. Então as coisas finalmente começaram a se encaixar. É verdade que a polícia tropeçou no começo e recebeu muitas críticas do público por isso. Mas finalmente, eles conseguiram provar que Dante estava na cena do crime e que foi ele quem, posteriormente, atacou e assassinou Sarah. E então, eles queriam colocar Dante em algemas e fazê-lo comparecer ao tribunal para enfrentar as consequências do que ele fez com Sarah. Mas, naquela altura, ele já tinha deixado a Flórida e a polícia teve que correr contra o tempo para colocar as mãos no cara. Alertaram todas as forças policiais da Flórida para vigiar Dante.
O mandado de prisão dele também foi emitido, e no fim, Dante foi preso em Vero Beach, na Flórida, curiosamente por uma acusação totalmente diferente. Não tinha ligação com o assassinato de Sarah, mas realmente não sabemos o que era. Como a polícia da Flórida já conhecia Dante e havia mandados de prisão, ele foi detido e enviado para Nova York para enfrentar as consequências e os investigadores. E a família de Sarah aguardava ansiosamente para ver se o homem realmente teria que enfrentar as consequências de suas ações. Mas, felizmente, eles não tiveram que esperar muito. Dante acabou sendo acusado pelo assassinato de Sarah Good e se declarou inocente, então aguardava o julgamento. No julgamento, o Estado apresentou várias provas contra Dante: DNA, localização do telefone e impressão da palma no carro de Sarah. A promotoria fez o possível para reconstruir o que aconteceu com Sarah na noite daquela festa. Acredita-se que Sarah e Dante já se conheciam antes da festa. Na verdade, Dante e Sarah moravam bem perto um do outro e eram amigáveis. Eles se encontravam de vez em quando e as coisas eram bem casuais entre eles. Mas na festa do dia 6 de junho, Dante queria mais da Sarah, muito mais. Sarah, sem interesse, rejeitou Dante na festa, deixando-o irritado e abatido. Depois, acredita-se que ele obteve a arma do crime ainda naquela noite. Quando Sarah se aproximava do carro para ir para casa, ele avançou. Ela provavelmente não sabia o que acontecia quando ele a atacou, mas isso não é certo. Mas depois de conseguir o que queria dela, ele então terminou o ataque e assim tirou a vida dela após o ato horrível ter sido cometido. Promotores acreditavam que Dante jogou o corpo dela na floresta próxima e abandonou o carro a 1 quilômetro de sua casa. Em seguida, ele seguiu como se não tivesse acabado de matar uma mulher por ter recebido um não. Eu detesto simplificar, mas foi exatamente isso que ocorreu. Sarah, segundo todos os relatos, perdeu a vida porque rejeitou Dante, mas o que é realmente trágico é que, aparentemente, esse é simplesmente o modo de agir de Dante. Porque quando a promotoria estava montando esse caso, eles descobriram que, em 2011, Dante tentou fazer exatamente a mesma coisa com outra mulher que tentou rejeitá-lo. Mas felizmente ela conseguiu sair viva. É inacreditável. Dante já tentou aterrorizar uma mulher antes disso também, sob a ameaça de uma faca, e desta vez ele fez de novo, mas não se conteve. Eu realmente espero que a mulher que foi vítima de Dante em 2011 esteja bem. Porque isso não deveria acontecer. Ninguém deveria passar por esse trauma. Não fomos feitos para isso. Mas por outro lado, a defesa apresentou seu próprio argumento, e o principal ponto deles foram os erros cometidos pela polícia e pela promotoria. Antes e depois da prisão de Dante, a defesa primeiro argumentou toda a questão dos direitos Miranda e depois afirmou que o que Dante fez com Sarah foi, de alguma forma, consensual. Eles estavam só fazendo fumaça e tentando livrar Dante por uma questão técnica. Tudo o que eles disseram, cada truque que tentaram usar, era tudo uma mentira ou alguma versão distorcida da verdade. Eles sabiam que Dante era culpado. Eles só se agarravam a qualquer coisa para garantir o pagamento, o que foi nojento, mas, de certa forma, levantaram um ponto interessante. O DNA de Dante estava no carro da Sarah, então é quase certo que ele cometeu o crime. Sabemos disso, mas trouxeram algumas informações interessantes. Veja, Sarah e o ex-namorado dela, com quem ela namorou por cerca de 2 anos, DJ Waters, tiveram um conflito por causa do término. Não temos certeza do que era, mas alguns dias antes do assassinato de Sarah, ela postou vários tweets enigmáticos sobre estar sendo ameaçada. O tweet de 1º de junho dizia, abre aspas, só pra você saber, eu moro em uma rua sem saída. Eu vejo você rondando. Depois, em 4 de junho, Sarah postou o tweet dizendo, sendo ameaçada há dias já. Isso agora é moda? Embora não esteja claro sobre quem Sarah estava falando, foi alegado que isso tinha algo a ver com seu ex-namorado, DJ, e a mãe dele. Após esses tweets, alguém denunciou anonimamente que Sarah recebeu várias mensagens de voz ameaçadoras de DJ e da mãe dele, e Sarah realmente relatou esse incidente à polícia. Então, a defesa ressaltou que a promotoria não investigou outros suspeitos no caso. E eles estavam deliberadamente focados apenas em Dante, mas novamente, o motivo pelo qual estavam atrás do Dante era porque o DNA dele foi encontrado, por todo o carro dela e por todo o corpo dela. Não é preciso ser um gênio para ver que Dante estava lá no momento em que Sarah perdeu a vida, não DJ. Não havia mais ninguém que teria atacado Sarah. O namorado a ameaçou? Sim, talvez, provavelmente, mas ele não estava lá. Mas com todos esses argumentos, era a hora do veredito.
Quando o julgamento chegou ao fim, Dante teve a chance de falar, mas não disse nada. No final, Dante Taylor foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na sentença, Dante parecia relaxado e foi flagrado sorrindo em várias ocasiões. Esse homem não tinha vergonha do que havia feito. Ele também não mudou de comportamento na prisão, pois foi repreendido e punido várias vezes por uso de drogas e má conduta. Segundo um médico da enfermaria, Dante disse que continuava com pensamentos muito sombrios. Ele ficou sob vigilância em uma unidade separada, mas, segundo a família, voltou à cela original em menos de um dia após essas declarações. Também foi relatado que Dante foi tratado muito mal na prisão. Uma foto de Dante na prisão apareceu algum tempo depois e ele havia sido espancado gravemente. A família de Dante afirmou que agentes penitenciários fizeram isso, mas nunca foi comprovado. Isso levou à noite de 7 de outubro de 2017. Naquela noite fatídica, os guardas da prisão encontraram Dante Taylor, de 22 anos, sem vida em uma cela. Ele não pôde ser reanimado e foi declarado morto no local. Ele havia cumprido apenas 1 ano de sua sentença pelo assassinato de Sarah. A família de Sarah ficou devastada com a notícia. O monstro que tirou a vida de Sarah finalmente escolheu o caminho mais fácil. Eles queriam ver o assassino de Sarah refletir sobre suas ações pelo resto da vida, mas agora isso não era mais possível. Mas fiquem tranquilos, embora Dante não tenha recebido sua devida punição nesta vida, ele certamente receberá o que merece na próxima. O mal nunca ficará sem punição. Por outro lado, a mãe de Dante, Darlene, abriu um processo federal por violação dos direitos civis contra administradores, enfermeiras, médicos e agentes penitenciários. Na prisão onde seu filho foi encontrado sem vida, a família de Dante argumentou que os guardas não lhe forneceram o devido atendimento médico, nem impediram um ataque iminente contra Dante. Mas nós realmente não sabemos se esse processo levou a alguma mudança ou restituição. Não houve mais atualizações depois que o processo foi aberto em 2020. Esse caso foi extremamente trágico até o fim. Primeiro, Sarah perdeu a vida de forma tão repentina e desnecessária, deixando para trás sua filhinha, que agora tem que crescer sem nenhum dos pais. Isso parte meu coração ouvir. Crianças não deviam passar por isso. O trabalho delas é brincar, se divertir e cometer erros, não crescer sem os pais e, eventualmente, descobrir que um deles foi assassinado e o outro simplesmente saiu de suas vidas. Isso é algo que te acompanha para sempre. E por causa de um único homem e sua incapacidade de aceitar um não como resposta, tantas vidas foram arruinadas, tantas pessoas inocentes ficaram destruídas. Savannah era uma jovem mãe de 4 filhos. Naturalmente, ela estava exausta, mas esperançosa, e finalmente saindo para uma rara noite de liberdade. Mas antes do sol nascer, Savannah Spurlock desapareceria na escuridão, deixando para trás uma trilha assustadora de perguntas sem resposta, comportamentos estranhos e uma última ligação inquietante que assombra sua família até hoje. Mas como uma noite comum poderia se transformar em um dos mistérios mais perturbadores do Kentucky? Fique comigo, porque a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Knots. Sou Ty Knots, seu apresentador, e trago novos casos reais semanalmente. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, a moda antiga, você está no lugar certo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai ficar por dentro de todos os meus próximos vídeos. Savannah Spurlock nasceu em Richmond, Kentucky. Ela era conhecida por ser uma pessoa brilhante e cheia de energia. Ela estudou na Madison Central High School, se formou em 2014 e depois frequentou a Eastern Kentucky University. Savannah adorava ser salva-vidas e também trabalhar em restaurantes. Sua carreira ia muito bem, considerando tudo. Mas os pais dela tinham se divorciado anos antes, e agora Savannah estava passando por uma fase difícil no relacionamento com o pai, Cecil. Agora, Cecil era um pai militar de verdade. Infelizmente, ele também era cadeirante. Obviamente, ele amava Savannah, mas também queria que ela fosse financeiramente responsável e capaz de se sustentar sozinha. Embora Savannah não fosse rebelde ou negligente, não recusava festas nem sair com amigos ocasionalmente. Então, Cecil achou que as coisas estavam saindo do controle e decidiu cortar o apoio financeiro de Savannah, e isso foi um grande golpe para ela. Savannah levava uma vida universitária típica e no primeiro ano destacou-se nos estudos.
Ela era uma ótima estudante, mas foi nessa época que a vida de Savannah mudou completamente. Ela descobriu que estava grávida. Nós não sabemos nada sobre o pai do bebê, mas o que sabemos é que ele não estava presente. Savannah iria dar à luz um bebê como mãe solteira. Bem, quando chegou a hora, ela deu à luz um menino saudável, que ela chamou de Noé. E mesmo sendo uma mãe jovem, solteira e universitária, Savannah enfrentou tudo, mas sem romantizar nada. Definitivamente era difícil para ela conciliar todas as suas responsabilidades. Ela também estava namorando um cara chamado Shaq Smith. E algum tempo depois, Savannah engravidou novamente. E dessa vez, aos 20 anos, Savannah deu à luz outro menino e o chamou de Jace. Agora, cuidar de uma criança já é difícil o suficiente para uma mãe de 20 anos, mas agora havia duas na equação. Então Savannah decidiu que iria largar a faculdade e focar primeiro em seus filhos, e depois ela poderia voltar. Dessa vez, porém, Savannah tinha o apoio do namorado, Shaq, que sinceramente parecia um cara bem decente. Ele esteve presente em todos os momentos e cuidou de Noah do mesmo jeito, mesmo não sendo seu pai biológico. Savannah alternava entre trabalhar em um restaurante e como salva-vidas porque o dinheiro estava curto e ela passava por dificuldades, como você pode imaginar. Mas foi aí que as coisas mudaram de novo. Savannah descobriu que estava grávida mais uma vez e dessa vez ela teria gêmeos. Então agora, Savannah era mãe de 4 crianças pequenas. 4. Ela deu à luz aos gêmeos, Zane e Zuri. Para contextualizar, Savannah tinha 22 anos e era mãe de uma menina de 4 anos, outra de 2 e 2 bebês gêmeos. Savannah definitivamente estava lidando com uma responsabilidade enorme e, além disso, ela estava enfrentando dificuldades financeiras. A mãe de Savannah e Shaq fez de tudo para apoiá-la e ajudá-la a sair do estranho estado mental em que estava. Mas eu acho que nenhum de nós, além daqueles que já passaram por isso, poderia imaginar o quão incrivelmente assustador foi esse período na vida de Savannah. Mas como acontece com a maioria das mães que se encontram em situações assim, não posso deixar de acreditar que Savannah ainda não teria escolhido nada diferente. Toda mãe precisa de uma pausa às vezes, e para Savannah isso veio quando amigas a convidaram para uma noite só das garotas, sem filhos ou maridos. Savannah não poderia estar mais feliz com o convite, e ela estava contando os dias até que aquela noite chegasse. Mas Savannah não sabia que também estaria contando os últimos dias de sua vida. Era 3 de janeiro de 2019, e Savannah estava em casa com seus filhos, e sua mãe, Ellen, também estava lá para ajudar. Ellen queria que sua filha saísse para se divertir um pouco. Ela, com 23 anos, assumia grande responsabilidade, largou a faculdade pelos filhos e trabalhava sem parar para pagar as contas. Então, resumindo, na cabeça de Ellen, Savannah merecia uma noite de folga, por isso Ellen incentivou Savannah a se arrumar, sair e se divertir com as amigas. Ellen cuidaria das crianças e tudo ficaria bem. Então Savannah se arrumou e entrou no carro com 2 amigos, um homem e uma mulher. E todos eles foram para um bar chamado The Other Bar, em Lexington, Kentucky. Savannah e seu grupo estavam se divertindo muito, mas quando chegou a hora de decidir qual seria a próxima parada para continuar a noite, Savannah e sua amiga começaram a discutir um pouco. Acho que Savannah e a amiga queriam destinos diferentes, por isso a discussão começou. Mas chegou ao ponto em que os amigos de Savannah simplesmente foram embora, saíram andando mesmo. Agora, nesse momento, a única pessoa no bar era esse amigo dela. E ele também decidiu ir embora porque tinha que trabalhar de manhã, ou algo assim. Então, os amigos de Savannah deixaram uma Savannah meio bêbada sozinha nesse bar. Você já pode perceber que as coisas não vão acabar bem, mas aparentemente Savannah estava se divertindo. Ela não tinha pressa de ir embora e decidiu ficar no bar, bebendo e conversando com estranhos até as 2h30 da manhã. Na verdade, ela foi vista pelas câmeras de segurança saindo do bar por volta das 2h30 da manhã do dia 4 de janeiro e ela estava acompanhada de 3 homens. Agora, nós não sabemos quem são esses homens, mas Savannah estava saindo com eles. 15 minutos depois, às 2h45 da manhã, a mãe de Savannah, Ellen, recebeu uma ligação por FaceTime e era a própria Savannah. Ela parecia bem, tirando o fato de estar um pouco bêbada, e prometeu para Ellen que chegaria em casa em breve. A única coisa que Ellen conseguiu perceber foi que Savannah estava sentada em um carro. As duas desligaram, mas tragicamente, Savannah não voltaria como prometeu. A manhã chegou e Ellen acordou, mas percebeu que Savannah não tinha chegado em casa. Ela não estava no quarto, não estava com os filhos e não atendia o telefone.
Se Savannah estivesse ficando na casa de alguma amiga, ela teria avisado a mãe. Isso era totalmente fora do comum para Savannah. Ela não era aquela típica jovem de 23 anos festeira. Ela, mãe de 4, sabia que precisava estar em casa para cuidar das crianças. Após não obter resposta de Savannah ou seus amigos, Ellen resolveu registrar o desaparecimento dela. Primeiro em Lexington, onde Savannah foi vista pela última vez, e depois em Richmond, onde começou a investigação sobre o desaparecimento da mãe de 4 filhos de 23 anos. A polícia de Lexington não ajudou quando Savannah sumiu, pois mandou a família esperar 24 horas antes de registrar o desaparecimento. Na verdade, a polícia de Richmond levou o desaparecimento de Savannah a sério. Ela era mãe e disse claramente para Ellen que estaria em casa em pouco tempo. Então, onde ela estava agora? A família dela estava muito ansiosa e preocupada com ela. Os investigadores iniciaram pelo último local onde Savannah foi vista, o outro bar. A polícia analisou as câmeras de segurança e viu Savannah saindo com 2 homens. Nas imagens, eram 3 homens, mas só 2 apareciam nesse trecho das gravações. Ela parecia à vontade com os homens. Não parecia que estava sendo seguida, mas pelas imagens era impossível identificar esses homens. A única pista dos investigadores era que um dos homens com Savannah foi visto em uma caminhonete preta. Por isso, os detetives pediram ajuda ao público. Eles tornaram todas essas informações públicas e queriam que qualquer pessoa com informações valiosas se apresentasse. A busca por Savannah se estendeu por semanas e depois meses, mas nada apareceu. Enquanto isso, alguém se apresentou e eles finalmente descobriram a quem pertencia essa caminhonete preta. E na verdade foi o policial do condado de Gerard, Evan Preston, que viu essa mesma caminhonete descendo a rodovia 52 e ele seguiu a caminhonete por um tempo. Sério, parabéns para esse cara porque ele estava no lugar certo, na hora certa e por acaso passou por essa caminhonete. Depois de ouvir sobre isso em um relatório recentemente. Então, com essa pista, os investigadores conseguiram descobrir quem eram esses homens com quem Savannah foi vista. A polícia abordou os homens e os chamou para interrogatório, pois pareciam ter sido os últimos a ver Savannah, que saiu do bar dirigindo o carro deles. Então eles tinham que saber de alguma coisa, e o mais louco é que esses homens foram realmente muito abertos com a polícia. Eles deram todas as informações sobre o que aconteceu. Na noite em que Savannah saiu do bar com eles, um nome continuava aparecendo repetidamente na conversa deles: David Sparks, o terceiro homem nas imagens. Os 2 homens falaram com a polícia e contaram tudo. Disseram que conheceram Savannah e David no bar quando os amigos dela a deixaram sozinha. Os caras e Savannah conversaram e beberam juntos, depois saíram do bar e foram para a casa de David continuar a festa. Lá, Savannah saiu com esses homens, que eram literalmente estranhos, para a casa de outro desconhecido para beber. Isso não é nada seguro. Não importa qual seja o desfecho, é claro que Savannah não estava em seu juízo perfeito naquela noite, provavelmente devido à quantidade de álcool que ela já tinha bebido sozinha. Veja bem, não estou dizendo isso para culpar a vítima de forma alguma, mas pessoal, se você já está bêbado, entenda que talvez seja hora de parar. Eu sei que todo mundo quer sair e se divertir de vez em quando, mas seja cuidadoso, não fique em bares sozinho, não beba até perder completamente o controle de si mesmo. Seja inteligente e fique atento, porque há muita gente má neste mundo. Mas enfim, Savannah e os 2 caras chegaram na casa de Davi, e logo de cara, os 2 caras sentiram uma vibe muito estranha de Davi. Ele olhava para Savannah de forma inapropriada e tentou se aproximar dela quando ela estava bêbada e confusa. Não consigo imaginar como Savannah se sentiu bêbada sem saber se esse cara estava dando em cima dela. Os caras que estavam com Savannah também viram isso, e disseram aos detetives que David definitivamente parecia ter planos para Savannah. Faltando uma palavra melhor, o que eles fizeram depois? Os 2 caras deixaram David sozinho com Savannah. Esses caras podiam ver claramente que David estava se comportando de forma inadequada com ela, e a melhor coisa que pensaram em fazer foi ir embora. Eu nunca vou entender como tantas pessoas conseguem simplesmente ficar paradas e assistir outras serem aproveitadas ou ver pessoas sendo vítimas de uma forma ou de outra, mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eles deixaram Savannah lá nas mãos de um predador. Dias depois, quando a notícia do desaparecimento de Savannah passou na TV, esses caras viram e foram tomados por uma sensação ruim.
A jovem desaparecida era a mesma mulher que eles haviam deixado com David naquela noite, e a ficha caiu para eles como um caminhão. Um deles ligou para David para saber se ele sabia algo sobre Savannah. Porque, de acordo com a história do cara, agora, David foi a última pessoa a ver Savannah e ele realmente estava com Savannah até ela desaparecer. Então, quando o cara perguntou sobre Savannah, David disse que não sabia nada sobre ela. Basicamente, David disse que em algum momento depois que os caras foram embora, ele adormeceu no sofá enquanto Savannah ficou com a cama dele. E algumas horas depois, ele foi acordado de repente por ninguém menos que Savannah, que queria perguntar qual era o endereço dele. David achou que Savannah ligava para alguém que viria buscá-la, então passou o endereço e voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando ele acordou, Savannah já tinha ido embora. David presumiu que ela tinha saído com quem veio buscá-la e ficou por isso mesmo. Nesse ponto, os investigadores já desconfiavam muito de David, mas queriam encontrá-lo e ouvir sua versão da história. Então, a polícia descobriu que ele morava no condado de Girard, que fica a cerca de 40 minutos do bar onde Savannah foi com as amigas, e eles queriam bater um papo com o próprio homem. David foi chamado para um interrogatório e basicamente contou a mesma história que eu acabei de te contar. Os caras deixaram Savannah na casa dele. Ele foi um cavalheiro e deixou ela dormir em sua cama. Savannah o acordou para pedir o endereço e foi embora no dia seguinte. Mas os investigadores sabiam que não deviam acreditar na história dele. Havia algo perturbador em David, especialmente quando os detetives faziam certas perguntas. A maneira como David respondia era muito estranha. Os investigadores perguntaram diretamente a David se ele achava que Savannah estava viva, e ele admitiu que já tinha pensado na possibilidade de que ela talvez não estivesse. Os detetives não faziam ideia de como ele estava certo. Então, com isso, o interrogatório acabou, e mesmo que a polícia tivesse uma certa opinião sobre David, eles ainda não podiam prendê-lo. Mas ele era suspeito no caso de Savannah, e por causa disso, um mandado de busca foi emitido. Sem perder tempo para revirar a casa de David em busca de pistas, a busca se estendeu da casa até as terras agrícolas que cercavam a propriedade. Essas terras agrícolas, na verdade, pertenciam aos pais de David. Eles cultivavam morangos e várias outras coisas nesse terreno, e era uma área bem extensa. Os investigadores vasculharam toda a casa e até verificaram as terras agrícolas do lado de fora, mas não encontraram nada. Cães farejadores, policiais e equipes de busca entravam e saíam da casa, mas sem resultado. A família de Savannah começava a perder as esperanças. Fazia muito tempo desde que Savannah foi vista ou ouvida, e eles temiam onde ela estaria. As chances de encontrar Savannah viva estavam ficando cada vez menores a cada dia que passava. Os detetives também estavam sem pistas nesse caso. Eles sabiam que estavam no lugar certo, sabiam que David era suspeito e que algo definitivamente aconteceu que poderia explicar o desaparecimento de Savannah. Mas eles precisavam daquela prova irrefutável, daquele tiro certeiro, por assim dizer, para atingir o alvo e desvendar esse caso tão confuso. Bem, a persistência da polícia valeu a pena porque, no início de abril de 2019, quase 4 meses após o desaparecimento de Savannah, eles realizaram outra busca na casa de David. E bem, digamos que desta vez eles encontraram muitas coisas. Primeiro, havia uma marca na porta do armário de David, e quando os detetives usaram o luminol, tudo brilhou. Era exatamente o que você está pensando. A mancha foi testada e correspondia ao DNA de Savannah. Os investigadores também encontraram um bilhete muito estranho escrito por David. Dizia, abre aspas, eu simplesmente não me importo com nada, não sinto amor verdadeiro por nada. Agora que sei quem sou, sinto ainda mais necessidade de esconder meu verdadeiro eu, mas só quero ser livre. Permaneço constantemente agressivo e nada mais ajuda. Ele continuou dizendo, abre aspas, como você olha nos olhos da sua mãe e diz a ela que você nasceu? Um psicopata que ela deu à luz? Um monstro, alguém que não se importaria nem um pouco em tirar a vida de outro ser humano. Isso é tão perturbador e eu não entendo por que a polícia não encontrou isso antes. Quando perguntaram a David sobre a carta, ele disse que a escreveu 2 anos antes, após ser rejeitado por uma mulher. Como não há data na carta, ninguém sabe ao certo quando foi escrita. Mas, julgando por como esse caso se desenrolou, isso definitivamente lançou luz sobre David e quem ele era como pessoa. E foi revelado que ele sofria de depressão e problemas de raiva há muito tempo. Os investigadores analisaram o celular de David, principalmente redes sociais, e encontraram seu Snapchat, onde falava com amigos sobre o caso de Savannah. O histórico de buscas dele mostrava que procurava por avanços no caso de Savannah, e ele parecia muito envolvido, como se quisesse ver se os detetives tinham encontrado algo novo sobre o desaparecimento da mulher ou não. Bem,
Meses se passaram e os investigadores seguiram de olho em Davi, que já estava muito irritado e falava bastante sobre a polícia supostamente tentar incriminá-lo. Os investigadores estavam apenas esperando o momento perfeito para Davi ceder e contar tudo. Antes disso, outra pessoa procurou a polícia, levando-os direto à fazenda de Davi, perto de sua casa. Alguém próximo de Davi ligou para os detetives para avisar que tinha encontrado algo muito estranho. Veja, na verdade foi o pai de Davi quem ligou para a polícia. Ele trabalhava no canteiro de morangos fora de casa quando um cheiro forte e desagradável invadiu seu nariz. O pai de Davi ficou chocado. Ele nunca tinha sentido um cheiro como aquele antes e sabia que não podia ficar calado sobre isso. Então ele chamou a polícia e foi isso que levou os policiais a fazerem uma busca mais minuciosa do lado de fora da casa, dessa vez por toda a propriedade. Curiosamente, os investigadores já tinham vasculhado essa área antes. E enquanto eles andavam pelo canteiro de morangos na fazenda, os investigadores perceberam que David estava completamente focado em um lugar específico. Ele estava encarando intensamente uma certa parte do canteiro de morangos. E só quando os policiais se afastaram daquele lugar é que David finalmente respirou aliviado. Agora, olhando para trás, os detetives sabiam que tinham perdido algo realmente importante, mas dessa vez não. Uma equipe foi chamada à meia-noite do dia 10 de julho de 2019 e o solo foi escavado, e em pouco tempo eles encontraram algo. Era o corpo de uma mulher e, tragicamente, era Savannah Spurlock, de 23 anos, e ela já não estava mais viva. Ela foi achada em uma cova rasa fora da casa de David, sob o canteiro de morangos, junto ao corpo dela. Eles desenterraram um tapete cinza e viram que esse tapete era exatamente o mesmo que foi encontrado na casa de David quando a polícia fez a busca anteriormente. Depois descobriram que David perguntou à irmã de onde veio o tapete. Ele comprou outro porque usou o primeiro para enrolar Savannah. Olhando para trás, os investigadores perceberam que estavam bem em cima do corpo de Savannah da primeira vez, mas levaram meses para descobrir a peça que faltava no caso dela. Nesse ponto, os legistas não conseguiram determinar exatamente o que tinha acontecido com ela, mas eles sabiam de uma coisa: Savannah sofreu muito antes de perder a vida. Mas o que foi isso? Nunca saberemos porque os investigadores nunca descobriram e David não vai contar. Quando a família de Savannah soube dessa descoberta trágica, as reações foram uma mistura de alívio e uma tristeza insuperável. Eles estavam procurando por Savannah há meses, e mesmo que estivessem se preparando mentalmente para o pior, ainda assim foi um choque muito grande. Quando souberam, sentiram alívio por finalmente poderem dar um descanso digno a Savannah em um lugar familiar, mas a perda foi imensurável. Finalmente, graças ao pai de David, seu filho David Sparks foi preso pelo assassinato de Savannah Spurlock. David primeiro se declarou inocente, mas em dezembro de 2020 mudou para culpado, talvez buscando pena menor e se proteger. Se fosse considerado culpado, David pegaria prisão perpétua, mas com o acordo foi condenado a 50 anos. Atualmente, ele está preso na Southeast State Correctional Facility, em Kentucky. Como não temos uma causa oficial para a morte de Savannah, só podemos supor o que aconteceu com ela, e acredita-se que David tentou dar em cima de Savannah. E quando ela ficou sozinha com ele, foi aí que as coisas desandaram. É possível que Savannah tenha resistido, mas David acabou dominando-a e nesse processo tirou sua vida. Depois, acredita-se que David enterrou o corpo de Savannah, assim como o tapete, lá fora na fazenda, e se livrou de qualquer evidência. Lembre-se disso. Savannah só queria uma noite agradável com as amigas depois de tanto tempo dedicada a criar seus pequenos. Ela só queria aquela noite para desabafar e se recuperar. Por falta de uma palavra melhor, mas uma discussão boba com uma amiga acabou com essas chances. Então, logo depois, uma decisão de ir embora com pessoas que ela acreditava serem seus novos amigos terminou com ela perdendo a vida. Olhando para trás, há muitos e se nesse caso. E se os amigos de Savannah não a tivessem deixado sozinha no bar? E se Savannah tivesse ido para casa em vez de ficar no bar? E se não tivesse aceitado ir à casa de David com aqueles homens? E se eles não tivessem deixado Savannah com David e a tivessem levado para casa? Olhando para trás, os acontecimentos desse caso não são culpa de uma única pessoa. É apenas uma mistura de erros e más decisões. Tenho certeza de que Savannah não estava procurando confusão, porque, sendo bem sincero, quem é que procura? Tenho certeza disso. Os dois homens e os amigos de Savannah ficaram muito culpados por deixá-la sozinha e bêbada no bar. Depois, ela foi para a casa de David.
Deixando isso de lado, David é o verdadeiro vilão. Savannah era uma ótima mãe, considerando sua idade e circunstâncias, e estava se reconciliando com o pai. Ela estava literalmente fazendo o melhor que podia para sustentar os filhos, e isso não deveria ter acontecido com ela. Savannah tomou algumas decisões questionáveis naquela noite fatídica? Com certeza, mas de novo, quem nunca fez isso na vida? Mas isso justifica o que aconteceu com ela? Agora, essas 4 crianças ficaram sem mãe. Tudo porque um homem não conseguiu se controlar. Alguém escreveu uma carta para Alan Bigley, era sobre sua filha Kate, e pelas primeiras frases parecia ser de coração. O autor chamou Kate de um anjo e uma pessoa feliz. À primeira vista, a carta parecia simpática, considerando que Alan acabara de perder sua filha Kate após um crime horrível. Mas quando você olha para o endereço de onde essa carta veio, tudo sobre ela parece errado. Isso porque essa carta não foi enviada por um amigo ou ente querido, mas sim da prisão. E Alan logo descobriria que a pessoa que escreveu essa carta era justamente quem tirou a vida de sua filha. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Knots. Sou Ty Knots e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se esse é o seu tipo de conteúdo e você gosta do que vê, considere se inscrever. É totalmente grátis e só serve para te avisar quando eu postar novos vídeos. Kate Bigley nasceu em Hounslow, oeste de Londres, e era definida como uma pessoa com um charme especial. Kate era muito independente, extrovertida e carinhosa. A família dela a descreveu como alguém com um coração de ouro e muito sensata. Na época do caso, Kate trabalhava como gerente nacional de conformidade na Cêntrica. Mas ela se formou em turismo e tinha o sonho de explorar o mundo antes de finalmente se estabelecer. Embora Kate não pudesse perseguir a carreira dos sonhos naquele momento, ela se encaixava bem no mundo corporativo. Era inteligente, experiente e todos gostavam dela. Ela achava que esse cargo seria temporário e aguardava a hora certa para explorar o mundo e ajudar outros a fazer o mesmo. Como muitos, Kate sonhava em encontrar alguém especial, mas estava solteira quando isso aconteceu. Ela esperava desesperadamente encontrar sua pessoa para sempre, mas ainda não a encontrou. Com horários de trabalho malucos, Kate precisava achar tempo em sua agenda lotada para se divertir. Ela gostava de ir a clubes e restaurantes perto para sair com amigos e se sentir livre por um tempo. Mesmo adorando ir a esses lugares, ela nunca realmente esperou que sua pessoa especial pudesse estar bem debaixo do seu nariz esse tempo todo. Mas, como o destino quis, era exatamente esse o caso. Porque numa noite de maio de 2007, Kate foi ao West End, como costumava fazer, mas dessa vez seria diferente, porque ela conheceria um cara. Ela não estava esperando nada maluco ou sério, mas provavelmente não conseguiu evitar se perguntar em segredo se aquele cara poderia ser o tal. O nome desse homem era Carl Taylor, mas Kate mal sabia que Carl estava prestes a mudar a vida dela. Carl Taylor, 27 anos, nasceu em Notting Hill, oeste de Londres, e era treinador de fitness meio período. Também dava aulas voluntárias de futebol para crianças da escola. E ele era meio que o típico conquistador, por assim dizer. Esse cara tinha mulheres aos seus pés, quase literalmente. Não era necessariamente porque ele era incrivelmente bonito ou algo assim. Ele era simplesmente muito legal, parecia genuíno e atraía muitas pessoas. Ele era simplesmente um cara super carismático. Mas você sabe o que dizem, nem tudo que reluz é ouro. E vamos apenas dizer que Carl tinha algumas coisas escondidas na manga. Seus amigos e conhecidos o definiam como um pouco temperamental. O humor dele mudava num piscar de olhos. Num segundo ele estava rindo e se divertindo, e no outro já estava desabando em lágrimas. E então, de repente, ele perdia o controle em um acesso de raiva. Carl também tinha uma ficha criminal. Bem, mais ou menos. Ele foi condenado a serviço comunitário por obter propriedade de forma enganosa no trabalho. Não sabemos se foi pela culpa do erro ou pelo medo e humilhação de ser descoberto. Mas esse evento levou Carl a tentar acabar com tudo, e ele acabou em uma ponte ameaçando pular. Foi bem assustador, mas conseguiram convencê-lo a não ser imprudente e irracional, e nada de grave aconteceu. Ele foi convencido a sair da beirada e seguiu com a vida. Esse era o Carl.
E foi em maio de 2007 quando ele foi ao Clube CC na rua Coventry, número 13, e cruzou o caminho de ninguém menos que Kate Bigley. Após algumas rodadas de bebidas e dança, Kate e as amigas foram ao Clube CC por volta das 23h. Era fim de semana e as garotas planejavam aproveitar ao máximo a noite, então o grupo entrou no clube e foi pouco tempo depois. Quando Kate conheceu Carl, ela ficou imediatamente encantada com o quão atraente e carismático Carl era. Ele era estiloso, mas sem ser chamativo. Ele era divertido, mas um pouco misterioso, e era bonito e forte, mas também tinha um coração romântico, ou pelo menos era isso que ela pensava. Carl se encantou com a personalidade calorosa e beleza de Kate. Ela era extrovertida e iniciava conversas facilmente. E ela era literalmente a alma de toda festa que ia, segundo quem a conhecia. Então não foi surpresa quando Carl colocou os olhos em Kate. Os dois conversaram por horas, e naquela noite trocaram números de telefone. Kate tinha um ótimo pressentimento sobre Carl e estava animada, pois pareciam sempre em sintonia. Ambos buscavam um relacionamento sério e não causavam estranheza. Era como se as estrelas tivessem se alinhado e faíscas tivessem surgido. Os dois se despediram ao final da noite, e foi aí que começaram a trocar mensagens quase imediatamente. Bem, menos de 2 semanas depois, Carl e Kate saíram juntos para um encontro. Mas o problema é que logo após esse encontro, Kate desapareceu. Kate e Carl trocaram mensagens por cerca de 2 semanas, flertando e se conhecendo antes do primeiro encontro. Logo, os dois fizeram planos para sair juntos, e o dia 30 de maio seria o dia em que finalmente teriam um encontro. Kate estava muito animada. O que ela viu naquele dia no clube colocou Carl em um pedestal, e ela sabia que esse cara seria diferente. Ele era tão gentil e generoso, sempre a enchendo de elogios, e quando eu digo isso, não estou exagerando. Carl literalmente chovia elogios sobre Kate, mas também era um cavalheiro e gentil com os amigos de Kate. Então, era natural que Kate tivesse expectativas muito altas para o encontro. Antes que percebesse, o dia 30 de maio havia chegado e Kate foi trabalhar de manhã. Assim que ficou livre, ela foi para casa, se trocou e avisou seus amigos e familiares que sairia para encontrar Carl. Kate combinou de buscar Carl no meio do caminho com seu Volkswagen Golf prateado e seguiram juntos para Richmond. O casal chegou ao local por volta das 21h. E o tempo todo, Kate mantinha seus amigos informados sobre onde estava, o que estava fazendo e como o encontro estava indo. O casal sentou-se em um banco com vista para o icônico rio Tamisa. E foi nesse momento que todas as borboletas que Kate sentia no estômago desapareceram porque, bem, as coisas ficaram estranhas. Sabe quando, em um encontro, nenhum dos dois tem o que dizer? E há aquele longo silêncio, e você quer falar sobre qualquer coisa, o tempo, política, família distante, parentes, qualquer coisa só para quebrar o silêncio. Bem, era exatamente assim que esse encontro tão aguardado estava indo. Isso era um contraste enorme com o jeito que os dois estavam conversando animadamente no bar algumas noites atrás. Nesse ponto, Kate já tinha basicamente desistido. Ela estava decepcionada, para ser sincero, ela não via o Carl do CC Club na sua frente. Era quase como se ele fosse uma pessoa totalmente diferente. Bem, o encontro continuou, e os dois seguiram para um pub próximo chamado Roebuck Pub. Kate pediu suco de laranja para não ficar bêbada numa noite de semana. Mesmo tentando aproveitar o encontro, não estava indo bem. Carl estava falando, mas Kate estava viajando. Ela mandava mensagens para as amigas entre uma história e outra, contando como o encontro estava ruim. Kate só queria acenar, sair daquele bar e nunca mais olhar para trás. Mas você deve estar se perguntando, o que entediou tanto Kate assim? Bem, ela descobriu que Carl não era o cavalheiro altruísta que ela pensava conhecer. Em vez disso, sentado à sua frente, estava um narcisista rude e arrogante, cujo assunto favorito era ele mesmo. Era tudo Carl pra cá, Carl pra lá. Nem preciso dizer que Kate lutava para não revirar os olhos, tapar os ouvidos ou simplesmente sair dali. Por volta das 10h30, após o que parecia uma eternidade, Kate se levantou e disse a Carl que precisava ir para casa, e era verdade. Ela tinha que trabalhar no dia seguinte, então precisava fazer a viagem de 40 minutos de volta para casa para conseguir dormir um pouco e simplesmente tentar apagar aquela noite da memória. Então os dois saíram do pub e esse foi o fim do encontro, mas no dia seguinte, Kate não apareceu no trabalho. Seus colegas de trabalho viram sua mesa vazia e ficaram realmente surpresos. Kate não era o tipo de pessoa que simplesmente faltava ao trabalho sem avisar ninguém, se isso já não fosse estranho o suficiente. Kate também havia perdido um compromisso importante, o que não era nada parecido com ela. Além disso, Kate não estava atendendo o telefone. Sua família foi ao apartamento dela.
Mas o carro e o local estavam vazios, deixando todos confusos. Kate havia trocado mensagens com eles na noite anterior. E mesmo que o encontro não tenha saído como planejado, ela não deu nenhuma indicação de que iria para outro lugar ou que pretendia faltar ao trabalho. Mas sem nenhum sinal dela no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar, sua família foi forçada a admitir que Kate estava realmente desaparecida. A família de Kate queria registrar seu desaparecimento imediatamente, mas os investigadores pediram que aguardassem 24 horas antes do boletim. Os detetives não estavam preocupados, pois ela era adulta e podia estar em qualquer lugar. Talvez ela quisesse tirar um tempo ou simplesmente desaparecer do radar por um tempo, mas a família dela não achava isso. Foi tão repentino e inesperado da parte de Kate desaparecer sem avisar ninguém. Finalmente, após 24 horas, Kate Bigley, de 32 anos, foi dada como desaparecida. Quando os investigadores analisaram o caso, parecia um sequestro, mas isso também era estranho. Kate não tinha inimigos, ela não tinha um histórico suspeito de desaparecer do nada sem avisar ninguém. Isso era simplesmente estranho, então a polícia não tinha muito com o que trabalhar. Os investigadores analisaram diferentes pessoas, amigos próximos, conhecidos e até membros da família, mas nada chamou a atenção que levantasse suspeitas. Os detetives descobriram que o carro da Kate sumiu e ela não atendia o telefone. Assim, precisavam localizar o veículo, porque ele poderia ter as evidências que levariam à solução desse caso. Já fazia um dia desde que Kate havia desaparecido, e a polícia decidiu conversar com os amigos da Kate. Eles queriam saber o que Kate fazia antes de desaparecer. Um detalhe chamou a atenção da polícia, que decidiu investigar mais. Veja. Amigos de Kate disseram aos investigadores que ela saiu para um encontro com Carl na noite de 30 de maio. E isso foi realmente incomum para a polícia. A Kate saiu com um desconhecido e agora ela estava desaparecida. Embora os detetives ainda não soubessem o que pensar desse homem, tinham certeza de uma coisa: Carl provavelmente foi a última pessoa a ver Kate viva. Então, cerca de um dia após o desaparecimento da Kate, o homem em questão, Carl Taylor, foi interrogado pela polícia. Os investigadores primeiro ligaram para Carl, que atendeu normalmente. Ele demonstrou preocupação com Kate e forneceu todos os detalhes possíveis. Ele disse aos detetives que eles sentaram à beira do rio Tâmisa e, com a chuva, foram a um pub tomar uma bebida. Por volta das 10h30, Kate deixou Carl no ponto de ônibus e ele a viu partir de carro. Carl destacou que não sabia o que aconteceu com ela ou como desapareceu. Ela estava bem quando eles se despediram, mas havia algo que a polícia descobriu que não batia com a história do Carl. Veja só. Os investigadores conversaram com a mãe do Carl, e ela se lembrou do Carl voltando para casa em um Volkswagen Golf prata. Ela nunca tinha visto o carro antes e perguntou de quem era. Carl inventou uma desculpa que acalmou a mãe no início, mas depois ela descobriu que ele deu a ela cartões presente achados naquele carro. Curiosamente, a mãe do Carl também viu o Carl limpando o carro, especialmente o porta-malas e a parte de trás. Isso foi realmente estranho, e os investigadores sabiam que o Carl estava escondendo alguma coisa, mas decidiram esperar por mais detalhes antes de agir, então tiveram que deixá-lo ir por enquanto. Agora que os detetives sabiam para onde a Kate e o Carl foram, eles decidiram olhar as câmeras de segurança no trajeto que o Carl e a Kate fizeram. As coisas estavam bizarras, para dizer o mínimo. Os investigadores analisaram a atividade no cartão bancário da Kate e pareciam encontrar uma coisa após a outra. Eles descobriram que o cartão da Kate foi usado para comprar gasolina em um posto na madrugada de 31 de maio. Então, quando a polícia foi verificar as imagens das câmeras de segurança daquele posto, eles viram um rosto familiar, mas não era a Kate, era o Carl. No posto de gasolina, ele saiu do carro da Kate, o mesmo Volkswagen que a mãe do Carl se lembrava de ter visto, e começou a abastecê-lo. Ele também pagou com um cartão de crédito que os investigadores agora sabiam que pertencia a Kate, mas os detetives não conseguiram ver mais ninguém no carro. Não havia ninguém no banco do passageiro, nem no de trás. Embora estivesse escuro e difícil de ver nas imagens, esse detalhe era fácil de notar. Os detetives sabiam que as coisas não estavam indo bem. O acompanhante da Kate estava usando o carro dela e ela não estava em lugar nenhum. Também incomodava a polícia o fato de esse homem ainda ser um estranho para a Kate, então por que ela entregaria o carro dela para um desconhecido depois de apenas um encontro? Kate usava o carro para trabalhar e resolver coisas, ela realmente precisava dele. Então, por que agora com Carl? Os investigadores precisavam descobrir isso, então seguiram interrogando Carl, e até o encontraram em uma festa, o que foi meio bizarro.
Mas de repente, os investigadores perceberam aquela mudança característica no comportamento do Carl. Ele passou de cooperativo para fechado. E de repente, a resposta para todas as perguntas da polícia era sem comentários. Os detetives prenderam Carl suspeito de sequestrar e assassinar Kate Bigley, mantendo-o na cela mesmo sem terem encontrado Kate. Era óbvio que as coisas iam mal, apesar de ninguém querer imaginar o pior. Eles não conseguiam controlar suas mentes inquietas. Mas com poucas pistas para seguir, a polícia manteve Carl trancado em uma cela enquanto preparava uma série de perguntas para ele. Mas a história que Carl estava prestes a contar aos detetives era diferente de tudo o que eles poderiam esperar. Carl estava sob custódia policial e não tinha como sair, e foi nesse momento que Carl realmente começou a suar. Ele estava incrivelmente nervoso. Mas por qual motivo? Bem, a polícia logo descobriria porque, sem muita pressão ou provocação, Carl confessou ter assassinado Kate. Assim, do nada, ele se abriu e admitiu tudo. Mas sejamos honestos, provavelmente todos nós já esperávamos por isso. Talvez não tão facilmente assim, mas a história se encaixa como peças de um quebra-cabeça, é óbvio. Mas a grande questão aqui é, por quê? O que aconteceu para levar a um desfecho tão grave? Bem, uma pessoa sem emoções. Carl contou aos detetives que planejava roubar algo da Kate no encontro deles, mas não era o coração dela, era o carro da Kate. Ele contou que escondeu uma arma afiada na manga do casaco de pele e queria usá-la para dominá-la. Esse homem levou uma arma ao primeiro encontro e planejava roubar o carro de uma mulher. Uma mulher que só estava procurando o amor da sua vida, o amor verdadeiro com alguém em quem pudesse confiar e contar. Reflita sobre isso. Essa jovem saiu esperando encontrar a pessoa da sua vida, mas em vez disso, encontrou Carl. Mais tarde, naquela noite, Kate disse a Carl que precisava ir para casa, indicando o fim do encontro. Bem, foi aí que Carl colocou seus planos em ação quando o casal chegou ao carro de Kate. Carl fez sua melhor cara de ator e começou a vasculhar os bolsos. Com o pretexto de procurar as chaves, ele fingiu para Kate que as perdera no caminho, e Kate, sempre prestativa. Ela decidiu procurar as chaves do Carl com ele, e a busca os levou até aquele banco perto do rio Tâmisa. E foi aí que Carl tentou subjugar Kate e exigiu que ela entregasse as chaves do carro. A partir de agora, essa é basicamente a versão do Carl, pois só duas pessoas sabem o que ocorreu naquele jardim perto do rio Tâmisa. E são Carl e Kate, e como todos nós já sabemos, Kate não está aqui para contar o lado dela da história. Bem, Carl afirma que durante a luta, Kate, abre aspas, acidentalmente se feriu com a arma e que foi ela quem tirou a própria vida. E ele só estava balançando a arma na frente dela para assustá-la, supostamente. Carl disse que ficou em estado de choque ao ver Kate, que estava lutando, agora caída no chão. Mas o que ele fez? Ele chamou a polícia? Os serviços de emergência? Absolutamente não. Carl disse que se deitou na grama, olhou para o céu e chorou muito. Em um momento, ele mudou sua história e disse que atacou Kate em legítima defesa, porque ela é que pulou nele e foi para cima do rosto dele. Bem, seja lá o que tenha acontecido. Os investigadores queriam saber onde Kate estava, então Carl se ofereceu para levá-los até o local onde descartou o corpo dela. Toda essa situação estava acontecendo tão rápido. Em um momento, os detetives estavam procurando pela Kate, no seguinte, já estavam procurando por um assassino. O assassino confessou e se ofereceu para levar os policiais à cena do crime, deixando-os sinceramente confusos. Mas quem vai discutir com alguém que está disposto a confessar tão rápido e de forma tão completa em tão pouco tempo? Bem, era 4 de junho de 2007 apenas, 5 dias após o desaparecimento de Kate, quando Carl levou a polícia até Oxy Woods, em uma área remota e arborizada, bem ao lado de alguns arbustos e galhos espinhosos. Os investigadores encontraram Kate despida e gravemente desfigurada. Ela foi descartada em um lugar remoto, deixada desumanizada e fria. A parte mais estranha sobre a descoberta do corpo dela foi que ela estava completamente despida, mas não havia sinais de um ataque desse tipo. Esse detalhe nunca foi explicado, mas acho que Carl pode ter roubado as roupas dela caso encontrassem seu DNA. Mas os detetives ficaram completamente chocados quando olharam para os ferimentos. Os resultados da autópsia mostraram que Kate foi atacada um total de 31 vezes. Isso claramente não foi legítima defesa, isso foi um excesso, tudo por causa de um carro. Carl confessou ter usado água mineral do carro da Kate para eliminar seu DNA do corpo dela. Depois colocou o corpo no porta-malas do veículo dela e foi buscar gasolina. No caminho, ele descartou as roupas, a arma do crime e o celular da Kate, todos achados depois pelos investigadores após o corpo dela ser encontrado.
As imagens das câmeras de segurança assustam porque, mesmo sem ver, sabemos do que aconteceu. Kate está no porta-malas do próprio carro enquanto o assassino está do lado de fora, abastecendo o carro e pagando com o cartão de crédito dela. É simplesmente revoltante. O que é tão cruel é que Carl foi visto bebendo em um bar no West End depois desse ato horrível. Ele se divertia como nunca no carro da Kate, dirigindo como se fosse teste para Velozes e Furiosos. Esse homem tirou a vida de uma jovem sem pensar duas vezes, e depois simplesmente voltou à vida normal. Isso é um novo nível de frieza. Mesmo com todas essas provas, a polícia não garantia que o crime seria comprovado. Carl ainda precisava ser julgado, e como sabemos, obter uma condenação costuma ser mais fácil falar do que fazer. Carl foi acusado do assassinato de Kate Bigley, e mesmo tendo confessado tudo à polícia, ele ainda se declarou inocente no tribunal. Ele insistiu nessa história de que Kate tinha se machucado sozinha e ainda divagou sobre ser famoso entre as mulheres. Se isso não mostra o quão narcisista e sem coração ele é, eu não sei o que mais mostraria. O julgamento durou 2 semanas, e no final havia provas esmagadoras contra esse monstro. Carl Taylor foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos. Ele estava sem emoção e com o rosto inexpressivo quando o veredito foi lido, assim como quando acabou friamente com a vida de uma jovem que só estava tentando ajudá-lo. É devastador. Mas você se enganaria ao pensar que Carl já havia parado? Como se não bastasse fazer a família Bigley sofrer ao tirar a vida da filha deles? Carl chegou a escrever uma carta para o pai de Kate. Resumindo, a carta era basicamente Carl reclamando e se fazendo de vítima. Ele chamou a acusação de obscena e continuou falando sem parar, sobre como a vida é difícil para todos e como algumas pessoas deixam de lado pessoas boas como ele. As palavras exatas dele foram, abre aspas, vivemos em um mundo onde a vida é difícil para todos e aqueles que tentam abraçar a bondade são rejeitados. Sem nenhuma dúvida, o que eu fiz foi errado, mas pergunte a si mesmo, de quem eu realmente tirei a vida? Para responder à pergunta dele, ele tirou a vida de uma jovem bondosa, generosa e incrível, que era a luz do mundo de quem a amava. Ele assassinou uma mulher de bom coração e trabalhadora, para quem a vida sempre foi difícil, mas ela não ficava chorando por isso nem culpando outras pessoas. A vida é difícil para todos. Carl era claramente uma criatura violenta, disfarçada em pele humana, e por trás de sua fachada charmosa escondia-se um rosto muito horrível e distorcido, do qual Kate, infelizmente, conseguiu ter um vislumbre. Uma vigília à luz de velas foi feita para Kate, reunindo amigos, familiares e desconhecidos para homenagear e lembrar essa mulher incrível e amigável. O irmão dela desabou em lágrimas ao relembrar de Kate sendo a daminha de honra em seu casamento. Ele nunca verá Kate caminhar até o altar ou realizar seus próprios sonhos. E isso é algo que o destrói por dentro. Esse caso foi absolutamente insano. Pensar que um primeiro encontro pode terminar em tragédia e horror arrepia qualquer um. Se Carl queria roubar Kate, ou se ficou ofendido porque ela não se encantou tanto por sua personalidade narcisista quanto ele esperava, seja qual for o motivo, Kate não merecia ter sua vida tirada de forma tão brutal assim. A família Bigley perdeu uma parte enorme de si mesma, e isso é algo do qual eles nunca poderão se recuperar. No final das contas, só espero que a família Bigley consiga, de alguma forma, encontrar o encerramento que eles querem e precisam. Sinceramente, espero que Carl encontre a ajuda que precisa na prisão, pois é claramente um homem doente e perturbado. Isso não foi algum tipo de explosão emocional que levou à tragédia, não foi alguém sendo cegado pela rejeição e agindo sem pensar. Esse homem tinha um plano desde o início, e ele se aproveitou de uma jovem tão inocente e vulnerável, tudo porque ele queria o carro dela. Eu realmente espero que, em algum lugar, exista ajuda para esse homem. E eu realmente espero que a família Bigley consiga, de alguma forma, eventualmente sair dessa névoa incrivelmente desorientadora de escuridão. Era uma noite calma no Parque Borrego. Blaze e Sam se encontraram antes de voltarem à faculdade depois das férias de inverno. Mas a questão era que nenhum dos outros amigos de Sam realmente sabia quem era esse tal de Sam. Sam descrevia Blaze como um amigo, mas Blaze nunca tinha mencionado seu nome antes. Pior ainda, Blaze nem sequer tinha mencionado querer encontrar alguém naquela noite. Então, o que estava realmente acontecendo? Quando os pais de Blaze acordaram e notaram seu desaparecimento, ficaram preocupados. Logo descobriram que aquela noite tranquila no parque seria a última de Blaze.
Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Notts. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, sem um monte de coisas de IA, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todos os meus próximos vídeos. É totalmente grátis. Blaze Bernstein nasceu no condado de Orange, Califórnia, filho de Jean e Gideon. Ele tinha 2 irmãos, Jay e Bo. Blaze era conhecido por ser um cara excêntrico, sempre sorridente, sempre feliz e apaixonado por muitas coisas. Mais do que tudo, porém, ele amava música, escrever e cozinhar. Blaze pertencia a uma família judia, e na época desse caso, ele estava passando por mudanças bastante sérias em sua vida. Considerando que ele tinha apenas 19 anos, ainda estava aprendendo muito sobre si mesmo e passando por aquela fase da adolescência tardia. Bem, é difícil para quase todos, mas no geral, tudo ia muito bem para ele. Ele estudou na Escola de Artes do Condado de Orange e depois na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Apesar de Blaze amar comida e escrita criativa, ele queria seguir uma graduação em medicina, que foi exatamente o que ele escolheu. Ele era um cara super inteligente, e todos na família dele acreditavam que a medicina seria uma carreira incrível para ele. Blaze estava no 2º ano da faculdade na época do caso. E segundo todos, ele estava vivendo a melhor fase da vida, fazendo as coisas que amava ao lado das pessoas que amava. Foi no verão de 2017 que esse caso realmente começou a se desenrolar. Era recesso de inverno e os feriados se aproximavam, então Blaze viajava da Filadélfia para a Califórnia para ver a família. Ele colocou as conversas em dia com a família, passou muito tempo na cozinha preparando comida para os amigos e familiares e estava se divertindo muito. Blaze estava muito animado por passar uma semana com a família antes de voltar à escola. Foi um feriado perfeito e digno de foto. A família imediata do Blaze estava reunida para compartilhar histórias e risadas, mas logo ele teve que voltar para a escola e iniciar o próximo semestre. O dia em que Blaze deixou a casa dos pais para voltar à rotina foi 2 de janeiro de 2018, apenas um dia depois de comemorar o Ano Novo. Mas para Blaze, esse dia teria uma importância especial, pois foi o último dia em que ele foi visto com vida. Os pais de Blaze não notaram de imediato o desaparecimento do filho. Ele estava em casa, onde cresceu, perceberam que ele saiu e estava fora há um bom tempo, mas não ficaram muito preocupados. Talvez ele só estivesse vendo velhos amigos. Mas na manhã seguinte, na consulta ao dentista, Jean foi tomada por um pensamento desconfortável e insistente. Blaze não tinha dado notícias desde a noite anterior. Na verdade, Blaze prometeu acompanhar a mãe naquela consulta, mas não apareceu. Isso não era nada normal para Blaze. Ele não simplesmente deixaria os pais esperando se estivesse ocupado. Nesse caso, ele teria ligado para avisar para que eles não ficassem esperando por ele. Gideon e Jean ligaram para Blaze várias vezes, mas não obtiveram resposta. Eles foram direto para casa e ao quarto dele, mas não o encontraram. Os pertences dele, como carteira, aparelho ortodôntico e óculos, estavam lá. Jean sabia que se Blaze saísse, sempre usaria o aparelho ortodôntico e levaria a carteira. Tudo isso estava em casa, mas onde estava Blaine? Seus amigos foram chamados, mas ninguém sabia dele. Era como se tivesse sumido durante a noite, deixando a família muito preocupada. A família Bernstein acionou a polícia e registrou o desaparecimento de Blaze, 19 anos, enquanto parentes e amigos buscavam pistas ou informações sobre ele. Então, eles fizeram o que veio à cabeça, acessaram o computador de Blaze e de alguma forma conseguiram entrar no Snapchat de Blaze. Nada estava fora do comum, exceto por uma coisa, e isso seria a única pista no caso. Blaze enviou uma mensagem para um jovem chamado Sam, passando seu endereço. Esse nome não era conhecido pela família Bernstein. Eles não conheciam Sam, esse cara misterioso, mas ele parece ter sido a última pessoa com Blaze ou saber algo sobre ele. Então, os pais de Blaze não perderam tempo e entraram em contato com Sam Woodward. Eles também gravaram a conversa e a entregaram aos investigadores depois. Gideon foi quem conversou com Sam, que disse que buscou Blaze em sua casa às 23h na noite de 2 de janeiro, e os dois foram de carro até o Parque Borrego em Lake Forest. Lá, Blaze saiu do carro e disse a Sam que ia encontrar outro amigo, então seguiu por um caminho pouco iluminado e depois desapareceu. Sam tentou chamar Blaze, mas não viu nem ouviu nada. Blaze, do nada, simplesmente deixou Sam no parque. Isso foi realmente bizarro. Algo na história de Sam não estava convencendo a família Bernstein. Além disso, eles não conheciam Sam e perguntaram como ele conhecia Blaze. Sam explicou que eram amigos na escola de artes do condado de Orange.
Então o detetive decidiu conversar com antigos amigos e colegas de classe de Blaze, e a busca por respostas os levou até Rhea, a melhor amiga de Blaze por muitos anos. Rhea, Blaze e Sam eram colegas na escola de artes do condado de Orange. Ao contrário do que Sam disse, os investigadores descobriram com Rhea que Sam e Blaze não eram realmente amigos. Rhea explicou que Sam era um excluído da sala de aula. Ele era quieto, sozinho, indiferente e, abre aspas, maluco. Ele e Blaze eram de mundos completamente diferentes. Blaze era caloroso, feliz e amigável com todos. E Sam não poderia ser mais diferente. Rhea e outros colegas de classe lembraram que Sam era realmente estranho. Ele gostava de desenhar, mas não fazia personagens nem rabiscos. Sam preenchia o caderno com desenhos de armas de fogo. Ele era super conservador, e muitas pessoas rejeitavam suas opiniões sobre raça e igualdade. Mas o ponto é que ele era o estranho no grupo. Todos que conheciam Blaze e Sam tinham certeza de que os dois não poderiam ser amigos. Eles mal interagiam na Oxa, e seus amigos em comum nem se conheciam. Então, por que Sam se encontrou com Blaze? E por que isso foi tão inesperado? Quando você junta isso à história estranha de Sam sobre Blaze ter ido ao parque com ele e depois sumido sem avisar, as coisas ficavam cada vez mais estranhas, embora Sam, até então, não parecesse ter feito nada errado. A polícia estava muito desconfiada dele, e com isso, Sam foi listado como o principal suspeito no desaparecimento de Blaze. 3 dias após o inexplicável desaparecimento de Blaze, as buscas começaram. A polícia vasculhava áreas arborizadas, locais remotos e regiões próximas ao parque onde Blaze foi visto pela última vez. Drones sobrevoavam áreas densas, e cartazes de desaparecidos eram impressos e espalhados por toda parte. A comunidade se uniu na busca por Blaze e para apoiar a preocupada e temerosa família Bernstein nesse momento tão difícil. Os investigadores também falaram com Sam, que disse não saber o que aconteceu com Blaze após seu desaparecimento e repetiu a mesma história contada aos pais de Blaze. Os detetives buscaram sob forte chuva, focados em uma área do Parque Borrego. Apesar disso, a visibilidade estava tão clara quanto possível. Mas os investigadores não conseguiam se livrar da sensação de que estavam prestes a encontrar alguma coisa, e encontraram. 8 longos dias depois, em 10 de janeiro de 2018, um policial percebeu algo debaixo de uma árvore no Parque Borrego. Era um grande galho de árvore que parecia normal, mas embaixo dele havia terra revirada, cavada. Os investigadores cavaram, e a poucos metros de profundidade encontraram um corpo humano, o de Cole, já falecido e coberto de ferimentos de corte. Era Blaze Bernstein, de 19 anos, só que dessa vez ele não estava com seu sorriso característico e os olhos semicerrados. Seu rosto e corpo estavam frios, sem expressão e sem vida. Blaze foi encontrado morto em uma cova rasa, no mesmo parque onde foi visto pela última vez com seu amigo. Bem ao lado do corpo havia um celular quebrado, que também pertencia a Blaze. A polícia, a comunidade e os pais de Blaze ficaram chocados e incrédulos. Eles estavam rezando e torcendo pelo retorno seguro de Blaze. Mas infelizmente esse dia nunca chegaria. Uma autópsia foi realizada e os resultados foram absolutamente devastadores. Blaze foi atacado com uma faca quase 28 vezes. O legista, só de olhar para os ferimentos de Blaze e o número de vezes que ele foi golpeado, sabia que o ataque foi motivado por ódio e raiva. Isso levantou a questão: o que o Blaze, de 19 anos, fez para ser atacado de forma tão brutal? Bem, os detetives sabiam onde encontrar todas essas respostas, e era com Sam Woodward. Sam foi preso 2 dias após o corpo de Blaze ser encontrado no Parque Borrego. Durante o interrogatório e investigação, surgiram mais detalhes perturbadores sobre ele. Samuel Woodward, 20 anos conhecido como Sam, era de Newport Beach, Califórnia, e se matriculou na Escola de Artes do Condado de Orange. Mas ele teve que ser retirado da escola porque era extremamente agressivo com certos jovens lá, especificamente. O cara era super homofóbico e muito aberto sobre isso. Como Sam ficou em silêncio sob custódia sobre o ocorrido no Parque Borrego, os investigadores tiveram que seguir com a investigação por conta própria. A polícia vasculhou a vida de Sam e revirou tudo, e o que eles encontraram realmente fez gelar a espinha deles. Sam tinha um segredo muito sombrio, e os investigadores acreditavam firmemente que esse segredo tinha tudo a ver com o que ele fez com Blaze. Sam, na verdade, era membro de uma seita. Ele fazia parte de um grupo extremista de extrema-direita que promovia discurso de ódio, violência e agressão contra qualquer pessoa com quem não concordassem.
A seita foi formada em 2013 e tinha sua base no sul dos Estados Unidos antes de espalhar suas garras ameaçadoras como uma doença. Depois foi para o Reino Unido, depois para o Canadá, Alemanha e até algumas partes da Europa. A seita foi descrita como um dos movimentos mais violentos do século XXI. Esse grupo basicamente quer dominar o mundo, aniquilar todos e tudo e começar algo novo. É tipo uma nova ordem mundial. Eles querem que todos acreditem em seus modos distorcidos e odiosos. Seus principais alvos são judeus e membros da comunidade LGBT. Os detetives descobriram que, como Sam era um excluído, sua única forma de expressão era a internet, e foi aí que ele se deparou com a seita. E lá, ele encontrou pessoas com a mesma mentalidade, tão más e cínicas quanto ele. Eu sei que todo mundo precisa encontrar seu grupo, sua tribo, ou seja lá como chamem. Mas Sam levou isso para outro nível. Sam participou desses eventos, chamados de acampamentos do ódio, nos quais os membros da seita são essencialmente treinados para se tornarem violentos e agressivos, e basicamente orientados por pessoas para se tornarem perturbadores da paz dentro da seita. Sempre que alguém agredia ou tirava a vida de uma pessoa ou minoria, de etnia ou sexualidade diferente, era um bom dia para estar vivo. E devastadoramente, quando os outros membros descobriram que Sam tirou a vida de Blaze, eles comemoraram como se fosse Natal. Isso porque Blaze havia se assumido gay recentemente, e também era um membro ativo da comunidade judaica, então, em essência, ele era um alvo perfeito. Assim que a polícia soube dessas coisas sobre Blaze, eles sabiam que Sam era o responsável, mas aqui está o detalhe, uma reviravolta, por assim dizer. Quando os investigadores vasculharam o telefone e os pertences de Sam, eles encontraram algo que realmente os surpreendeu. Sam também estava lutando com a própria sexualidade. Os investigadores descobriram que Sam acessava sites e consumia muito conteúdo adulto gay, justamente o tipo de material rejeitado pela seita. Os investigadores também encontraram mensagens entre Sam e Blaze, e o tom de Sam era muito provocante. Isso acrescentou mais uma nova camada ao caso de Blaze. Parecia que Sam não aceitava muito bem a própria sexualidade, enquanto Blaze era tão aberto, honesto e vivia sua melhor vida. Enquanto ser alguém que acha homens atraentes poderia ser a raiz do ciúme e do ressentimento. Na cabeça de Sam, ele não podia ser abertamente gay porque fazia parte dessa seita. Ele literalmente seria morto pelo grupo se descobrissem que ele achava homens atraentes. A polícia acreditava que Sam tentou muito reprimir seus desejos e sua sexualidade. Mas ver o contraste gritante da vida de Blaze o fazia se sentir miserável e com raiva. A única coisa sobre toda essa situação que não faz sentido pra mim é, se Sam sempre foi gay, por que ele entrou pra seita em primeiro lugar? Um argumento fácil de se fazer é, ele só queria um lugar onde pudesse se encaixar, mas Sam não se encaixava, nem um pouco. A única coisa que ele compartilhava com essas pessoas era ser um homem zangado e amargurado. Agora, consigo imaginar o que é encarar a própria sexualidade. É assustador, mas nada disso faz sentido. Parecia que Sam tinha cavado a própria cova ao entrar para a seita e reprimir sua sexualidade. E toda aquela agressividade, frustração e raiva reprimidas finalmente vieram à tona, e Blaze foi obrigado a pagar por isso, um espectador inocente que não faria mal a uma mosca. Sam acabou sendo acusado de assassinato, uso de arma letal e 2 acusações de crime de ódio. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Mesmo com as evidências de DNA no carro e na casa de Sam, mostrando que ele tirou a vida de Blaze. O carro de Sam e a faca usada em Blaze, achada na casa de Sam, tinham o DNA de Blaze por toda parte. O principal desafio para a promotoria não era provar se Sam matou Blaze ou não, ele definitivamente matou. Era provar se foi um crime de ódio ou não, o motivo era pertinente. Neste julgamento, a defesa de Sam optou por homicídio culposo, o que poderia permitir sua futura liberdade condicional. A promotoria, por outro lado, afirmava categoricamente que o crime foi frio, calculado, deliberado e motivado pelo ódio, e eles buscavam uma sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Bem, o caminho para a justiça seria longo, porque durante tudo isso, a Covid-19 aconteceu e o julgamento foi adiado várias e várias vezes. A família Bernstein estava exausta com a indecisão e só queria justiça. Não queriam mais esperar nem viver no luto e na dor pelo que aconteceu com o filho. Eles queriam que o assassino fosse punido e que esse pesadelo acabasse. Mas quando Sam foi levado a julgamento, já era abril de 2024. A família Bernstein teve que passar por 6 longos e exaustivos anos até finalmente levar o caso do filho a julgamento e punir o culpado.
Bem, 6 anos após o assassinato de Blaze, muita coisa mudou. E não estou falando apenas das novas restrições e do novo normal. Sam estava completamente diferente. Seu cabelo estava super comprido e bagunçado até os ombros, suas unhas estavam grandes demais, e ele estava muito quieto e reservado. Alguns diziam que Sam lembrava assustadoramente Charles Manson, outro assassino de mente fechada. Um verdadeiro desperdício de espaço, mas seu reinado de terror, isso fica para outro dia. Mas vou dizer uma coisa, Charles Manson era na verdade idolatrado pela seita de Sam, e só isso já diz muita coisa. Mas logo o julgamento começou, e a promotoria apresentou todas as provas contra Sam. Sua participação na seita, sexualidade reprimida, atração por Blaze e o fato de ter sido a última a vê-lo vivo. A promotoria argumentava que Sam sabia que gostava de homens, mas ao ver como a homossexualidade era vista e como a seita o influenciava de todas as maneiras erradas, Sam ficou com raiva de Blaze, que não era apenas judeu, mas também abertamente gay. Ele não suportava ver Blaze vivendo sua vida feliz e sem ser julgado pelos outros. E isso levou Sam a tirar a vida dele a sangue frio. Ele estava com a arma do crime, e Sam planejou tudo com antecedência, quando atraiu Blaze na noite de 2 de janeiro. A defesa afirmou que Sam era um jovem incompreendido, com problemas de saúde mental e sem habilidades sociais. Mas as coisas realmente mudaram quando a defesa apresentou um argumento bastante surpreendente. Eles alegaram que o que aconteceu com Blaze, Blaze havia provocado em si mesmo. Deixe-me explicar, basicamente. A defesa alegou que na noite do assassinato de Blaze, Sam estava fumando substâncias ilegais. Sam se sentiu muito fora de si e tudo estava nebuloso. Mas ele se lembrava distintamente de Blaze pegar o celular, gravar Sam e tentar apalpá-lo. Sam ficou confuso e enojado com as ações de Blaze. Sam foi criado como católico conservador e mesmo sentindo atração por homens, não queria que ninguém soubesse. E Blaze gravando tudo isso? Bem, isso simplesmente não podia acontecer, eu acho. Fazer parte de uma seita violenta, que odeia pessoas e é assassina, era aceitável para Sam. Mas aceitar sua própria sexualidade não era algo lógico. Saiu do chat. Mas de volta ao carro, Sam explicou que Blaze aparentemente ameaçou expor Sam e sua sexualidade com uma foto ou vídeo comprometedor, seja lá o que fosse. E foi aí que Sam ficou encurralado. Ele não viu saída e puxou um canivete retrátil que sempre carregava consigo desde que era escoteiro. E ele não parou de atacar Blaze até que Blaze parou de lutar. Foi terrível para a família de Blaze ouvir que agora o filho era culpado pelo que aconteceu com ele e, de certa forma, responsável. Isso deixou todos de queixo caído. Para ser justo, nenhuma foto comprometedora de Sam foi encontrada no celular de Blaze, então podemos dizer com segurança que Sam provavelmente inventou tudo isso. Ele estava mentindo para salvar a própria pele. Ele faria qualquer coisa, menos admitir que gostava de homens e que tinha sentimentos conflitantes sobre por quem se sentia atraído, mas em julho de 2024, todos estavam esperando pelo veredito. Sam era culpado de um crime de ódio brutal ou ele iria se safar com uma acusação de homicídio culposo? Bem, depois que o júri deliberou, o veredito foi anunciado. Sam Woodward foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau de Blaze Bernstein como crime de ódio. 4 meses depois, em novembro de 2024, Sam foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Sam Woodward marcou o início de uma nova revolução contra crimes de ódio em defesa das vítimas. Na mesma situação que Blaze, os pais de Blaze, Gideon e John, decidiram transformar toda a sua dor e sofrimento em uma causa maior. Eles criaram o Blaze It Forward, um movimento de bondade que oferece um espaço seguro para todas as sexualidades e promove positividade. O Parque Borrego, o local assombrado onde a vida de Blaze chegou ao fim, também se tornou uma espécie de memorial. Centenas e centenas de pedras coloridas com palavras comoventes e reconfortantes para Blaze e sua família decoram a área onde o corpo de Blaze foi encontrado. A família Bernstein é muito grata pelo apoio que recebeu de praticamente desconhecidos durante esses anos longos e dolorosos, e eles estão em paz. Que Blaze seja lembrado exatamente como deve ser, por seu calor humano e por seu sorriso. A vida dele pode ter sido interrompida cedo, mas seus pais garantiram que seu impacto e seu amor continuarão vivos muito depois de sua partida. Em cor, brilho e calor, a família Bernstein acredita que ninguém deve ser punido ou julgado por quem ama. Seguir em frente parece fácil, e às vezes os pais de Blaze lidam com suas lembranças, mas ainda há um longo caminho de cura para eles. Eu sinto que é óbvio que só porque você discorda de alguém, isso não te dá o direito de recorrer ao assassinato.
Ter desentendimentos sobre estilos de vida, valores, seja lá o que for, isso faz parte da vida. Esse tipo de conflito existe literalmente desde o início da humanidade, milhares de anos. As pessoas discutem sobre qual estilo de vida é o melhor, mas a verdade é que o melhor estilo de vida é aquele baseado no respeito mútuo. Não preciso concordar com o que você faz, diz ou com seu modo de viver. A vida é sua, mas devo ter o direito de expressar minhas opiniões, assim como você. Mas nenhuma opinião tem o peso ou o direito de determinar como outra pessoa deve viver a própria vida. Todos nós estamos aqui para viver nossas vidas e fazer escolhas, e se as escolhas de outra pessoa são certas ou boas, isso não cabe a nós decidir. Tudo o que podemos fazer é focar nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias ações e em onde queremos estar, no final de tudo. Tim Woody deixou sua irmã Casey em casa enquanto ia à biblioteca da faculdade pesquisar. O tempo todo, Casey ficou em casa no computador, conversando com os amigos no Yahoo Messenger, e o tempo passou num piscar de olhos. Tim chegou em casa por volta das 22h, mas ao abrir a porta da frente, ele foi recebido por um silêncio estranho. Normalmente, ele ouviria Casey digitando ou rindo no quarto ao lado, mas dessa vez não. O silêncio era tão pesado que dava para senti-lo. Tim olhou ao redor da casa, imaginando se Casey poderia ter ido dormir cedo, mas ela não tinha ido, e Tim rapidamente percebeu que a casa estava completamente vazia. O computador estava ligado, mas Casey não estava em lugar nenhum. Enquanto Tim começava a procurar, encontrou os óculos de Casey jogados no chão, completamente destruídos. Como se as coisas já não estivessem estranhas o suficiente. O cachorro da família logo entrou correndo, mas correr é exagero. O pobre cachorro mal conseguia andar. Ele mancava de dor e choramingava, como se estivesse tentando dizer a Tim que algo terrível havia acontecido. Mas Tim já sabia. Mas o que ele não sabia era, onde estava sua irmã? Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knott, seu apresentador, e toda semana trago novos documentários de crimes reais narrados por mim. Então, se esse é o seu tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todos os meus próximos casos. Casey Woody nasceu em Little Rock, Arkansas, filho dos pais Rick e Christy Woody. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, Austin e Tim. Crescendo, Casey era conhecida como uma garota gentil e carinhosa, que amava poesia, cantar e dançar. Ela também adorava tocar saxofone. Ela também amava animais como a maioria das pessoas, mas havia um tipo de animal que Casey não gostava: cavalos. Acontece que havia uma história por trás da aversão dela por cavalos. Em junho de 1997, quando Casey tinha apenas 7 anos, sua família sofreu um acidente de carro. Indo ao jogo de beisebol de Tim, um grupo de cavalos apareceu na estrada e Rick, seu pai, precisou desviar o carro. Como resultado, eles colidiram com um cavalo que vinha na direção contrária, e Christy, mãe de Casey, infelizmente morreu ali mesmo. Rick também sofreu muitos ferimentos, mas felizmente conseguiu sobreviver. Desde a morte de sua mãe, Casey mergulhou na poesia e dedicava inúmeros poemas para sua mãe. A lembrança disso deixou Casey com uma aversão séria a cavalos, mas essa tragédia não apagou seu brilho para sempre. Na época do caso, Casey, Rick, Tim, Austin e o amigo de Tim, Eric, moravam todos em uma casa em Holland, Arkansas. Enquanto isso, Teresa, tia de Casey e vizinha da família Woody, ajudava a suprir a ausência materna que Christy deixara tragicamente. Curioso que a família Woody vivia numa área bem arborizada no Arkansas. Embora Casey fosse jovem para usar a internet sem supervisão, seu pai permitiu que ela usasse mensagens instantâneas no computador da família para ver onde moravam. As ligações eram tarifadas como longa distância, tornando a conta de telefone dos Woody frequentemente muito cara. Por isso, a família costumava manter contato por mensagens instantâneas para se atualizar. Casey tinha uma conta no Yahoo Messenger, com o nome de usuário Model Behavior 36. Ela falava com família e amigos pelo Yahoo e se registrou em salas de bate-papo cristãs para fazer amigos, pois achava mais seguro. Em algum momento entre 2001 e 2002, presume-se que Casey encontrou outro usuário no Yahoo, chamado Dave Fagin. O nome de usuário dele no Yahoo era Jasmine F., e ele era um jovem da Califórnia que adorava surfar. Assim que Casey e Dave começaram a trocar mensagens, eles desenvolveram uma amizade online. Dave parecia normal, e ele e Casey compartilhavam muitos dos mesmos interesses.
Casey acabou se abrindo sobre sua vida pessoal e até contou para Dave sobre a morte da mãe dela e como isso a tinha afetado. Dave também compartilhou muitos detalhes pessoais, incluindo sobre sua tia, que morava no Arkansas, e a saúde dela que estava debilitada. Os dois conversaram por muito tempo durante vários meses, e mesmo que Dave parecesse um pouco velho demais para Casey, dizendo que faria 18 anos em breve, a amizade deles continuou crescendo. Antes que alguém percebesse, a jovem Casey se veria em seu primeiro relacionamento de verdade, mas nem tudo era o que parecia. Casey acabou apresentando suas melhores amigas, Samantha e Jessica, para Dave, e eles se adicionaram à lista de amigos. Para quem é jovem demais para ter usado o Yahoo Messenger ou velho demais para ter se importado na época? O Yahoo Messenger era basicamente a mesma coisa que mandar mensagem hoje em dia, mas tudo acontecia no computador. A melhor parte da internet nos anos 90 e no começo dos anos 2000 era que, quando você terminava, podia desligar e ir embora. Mas hoje em dia, ela te acompanha onde quer que você vá. Alguns chamam isso de progresso, mas pessoalmente não tenho certeza. Ainda assim, era possível criar uma lista de amigos e iniciar conversas ao clicar em um nome. Supondo que eles estivessem na frente do computador, Dave entrou na lista de amigos de Casey e de vários amigos dela. Bem, Jessica e Samantha, duas dessas amigas, eram bem protetoras com Casey. Elas tentaram avisar para ela não ser tão aberta e honesta com pessoas que ela nunca tinha visto pessoalmente antes. E se apaixonar por elas ou começar um relacionamento deveria ser algo fora de cogitação. Samantha e Jessica temiam que alguém se aproveitasse da ingenuidade da Casey naquele momento. Elas até destacaram que desconhecidos no Yahoo poderiam ser, abre aspas, vovôs de 80 anos tentando atrair crianças para armadilhas. Casey prestou atenção a esse aviso, mas não parou de conversar com o Dave. Como Rick, pai de Casey, era policial e trabalhava de plantão, ficava pouco em casa para monitorar a filha na internet. E mesmo sabendo que Casey conversava com garotos no computador, ele achava que enquanto Casey estivesse em casa e os garotos em outro lugar, ela estaria segura de qualquer tipo de perigo. Os irmãos da Casey também estavam na faculdade e geralmente ficavam no campus para as aulas. Ainda havia a tia da Casey, Teresa, que morava ao lado, então a família ficava tranquila sabendo que ela não estava totalmente sozinha. Bem, no verão de 2002, Rick descobriu que Dave estava fazendo 18 anos, e como Casey ainda era muito jovem, ele proibiu que ela conversasse com Dave. Obviamente, Casey se rebelou, e de alguma forma, ela e Dave começaram a conversar por telefone. Bem, no outono de 2002, algo estranho aconteceu na casa dos Wood. Veja, Casey e sua melhor amiga Jessica passaram a noite na casa dela. De repente, as garotas começaram a ouvir barulhos estranhos vindo do andar de baixo, assim como do lado de fora da casa. Elas ouviram o assoalho de madeira rangendo, como se alguém estivesse lá embaixo. Mas ninguém estava em casa além das garotas, pelo menos até onde elas sabiam e esperavam. Casey e Jessica estavam morrendo de medo e se trancaram no quarto da Casey. Casey não tinha um telefone fixo por perto para ligar para o pai ou para a polícia. Então, ela entrou em contato com ninguém menos que Davi e contou para ele que alguém estava na casa delas. Davi, tentando acalmar Casey, disse para ela não se preocupar e que provavelmente não havia ninguém na casa. E de repente, como se as palavras de Davi fossem mágicas, os barulhos pararam completamente. Esse evento deixou Casey bastante abalada, mas ela não parou de falar com Davi, e na verdade, Casey logo faria outro amigo online, logo depois desse incidente. Em outubro de 2002, Casey conheceu outro garoto no Yahoo Messenger, e ele era um menino de 14 anos chamado Scott. O nome de usuário dele era Taz2999 de Alpharetta, Geórgia. Ele gostava de futebol americano e luta livre, e sua foto de perfil mostrava um adolescente com um uniforme de futebol americano. Em algum momento, Scott e Casey começaram a namorar, e isso se transformou em uma situação muito confusa entre Casey, Dave e Scott. Quando Dave descobriu que Casey estava namorando Scott, ele não ficou exatamente com raiva ou se sentiu traído. Ele apenas pediu para continuar sendo amigo de Casey porque precisava de alguém para conversar sobre a tia dele. E como Casey se conectou com ele em um nível simpático e pessoal, ela concordou em manter contato, mas Casey não deu ouvidos ao aviso da amiga sobre não passar informações pessoais para estranhos na internet, e acabou compartilhando seu endereço residencial com Scott. Um dia, Samantha e Jessica ficaram chocadas ao encontrar uma foto física de Scott, a mesma foto que ele usava no Yahoo, dentro do armário de Casey. Elas confrontaram Casey, que admitiu ter dado seu endereço para Scott e que ele provavelmente enviou a foto pelo correio. Sei que Casey era jovem e isso foi em 2002.
Mas confiar em um estranho virtual e dar a ele seu endereço residencial foi certamente um erro da Casey, e ela com certeza sabia disso. Mas o amor dela pelo Scott era avassalador, então ela jogou a cautela para o alto e se convenceu de que suas amigas estavam apenas sendo superprotetoras. Samantha então procurou a orientadora da escola e contou que Casey estava interagindo com estranhos na internet, passando seu endereço e telefone. Casey foi chamada à diretoria e recebeu orientação rápida sobre segurança na internet. Isso levou a uma breve discussão entre Casey e Samantha, mas elas acabaram se reconciliando, e Casey logo convidou Samantha para uma festa do pijama. Samantha, na verdade, recusou porque era um dia de semana e ela tinha algumas coisas para fazer. Casey então perguntou para Jessica, mas ela também estava ocupada e não pôde ir. Jessica e Samantha acharam estranho Casey sugerir uma festa do pijama em noite de aula. O instinto delas dizia que tinha algo errado, e elas estavam certas. Na noite de 3 de dezembro de 2002, Casey estava sozinha em casa, embora ela geralmente ficasse sozinha, já que seu pai e seus irmãos estavam sempre fora. A tia dela morava ao lado e costumava ficar de olho nela. Mas dessa vez, a tia de Casey, Teresa, também estava fora em Conway, para o jogo de beisebol da filha. Então Casey estava realmente sozinha em casa. Registros do computador e do telefone fixo mostraram que Casey estava conversando com seu namorado virtual, Scott, no Yahoo, enquanto também estava em contato com Dave pelo telefone. Por volta das 21h41, Scott notou que Casey parou de responder. A sala de bate-papo seguia aberta, mas Casey não respondia a nenhuma mensagem. Scott ficou muito preocupado, ligou para o fixo da casa e tentou contato por e-mail com Jessica, amiga de Casey, sem sucesso. Casey simplesmente sumiu, ignorando completamente Scott. Um tempo depois, o irmão de Casey, Tim, e seu amigo Eric chegaram em casa. Enquanto Eric presumiu que Casey apenas tinha ido dormir e não deu muita importância, Tim ficou imediatamente alerta ao perceber algumas coisas primeiro. Os óculos de leitura de Casey estavam quebrados e faltava uma lente. O computador permanecia ligado, sem ninguém por perto, e a sala de bate-papo com Scott seguia aberta. O mais alarmante era que o cachorro da família, um Yorkshire Terrier, mancava e choramingava. Tim imediatamente ligou para o pai, Rick, e os detetives logo se envolveram quando os amigos de Casey também não tiveram notícias dela. Os detetives inicialmente pensaram que Casey tinha fugido de casa, mas Rick rapidamente rebateu essas alegações. Ele contou a eles que ele e Casey tinham conversado algumas horas antes de ela desaparecer, por volta das 19 horas, e Casey estava praticando seu saxofone. Além disso, as roupas, casacos e sapatos de Casey ficaram para trás. Então, se ela quisesse fugir, teria levado ao menos algumas roupas quentes. Porque à noite as temperaturas eram extremamente frias. Logo, o FBI também se juntou à investigação de pessoa desaparecida, e os investigadores conversaram com todos, amigos de Casey, colegas de escola e até professores. Eles queriam encontrar qualquer pista que pudesse explicar o desaparecimento de Casey. Foi então que eles souberam dos relacionamentos online de Casey com Scott e Dave, dois completos desconhecidos. Os detetives ficaram imediatamente em alerta máximo. Eles pensaram que ou Scott ou Dave tinham algo a ver com o desaparecimento de Casey. Encontraram Scott pela atividade no computador e confirmaram que ele realmente estava na Geórgia. E após uma longa investigação, o FBI conseguiu confirmar que Scott tinha realmente 14 anos, e ele não estava mentindo para Casey. Assim, ele não representava ameaça para ela, mesmo sabendo onde Casey morava. A próxima pessoa a ser ouvida era o tal Dave. E depois de analisarem as conversas dele com Casey, eles descobriram algo. Dave estava, na verdade, a caminho da Califórnia para o Arkansas para ver sua tia doente pela última vez, porque ela não iria durar muito. Isso aconteceu pouco antes de Casey desaparecer. Os investigadores estavam muito desconfiados de Dave e de sua viagem repentina ao Arkansas, e as coisas não estavam batendo. Os detetives iniciaram uma busca na área onde achavam que Dave estava hospedado, e conseguiram localizar o lugar em um motel em Conway. 6, onde um homem com um Buick Regal 1993 e uma placa da Califórnia havia chegado. Um dia antes de Casey desaparecer, esse homem era David Fuller, de 47 anos. Ele havia reservado uma semana de estadia no motel e estava reclamando o tempo todo que a internet não funcionava direito. A polícia então foi até a Conway Enterprise Rent-A-Car, de onde David recentemente alugou uma minivan Dodge Caravan prata, e os funcionários se lembram de David estar nervoso. Ele saía frequentemente para fumar enquanto preenchia a papelada e agia de forma estranha. Curiosamente, os detetives conseguiram depois o número de contato do Dave, e vejam só, era o mesmo número usado para ligar para Casey no telefone fixo. Os investigadores tinham certeza de algo.
Não existia nenhum Dave Fagan de 18 anos, na verdade, era David Fuller, de 47 anos, fingindo ser um adolescente, e ele estava aliciando Casey. Mas agora ela tinha desaparecido, e Dave era o principal suspeito do sumiço dela. David Leslie Fuller pertencia a uma família mormon de 6 pessoas, nascido em Salt Lake City, Utah. David se casou com uma mulher aos 19 anos, mas se divorciou pouco tempo depois. Depois, casou-se com Sally nos anos 80 e mais tarde tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, com 4 anos de diferença. David começou sua vida profissional como CB da Marinha em 1989, mas deixou a Marinha em 1999. Foi quando a família de 4 pessoas se mudou para La Mesa. Foi nessa época que David começou a demonstrar raiva, problemas e mudanças de humor. Ele também passou a abusar de Sally. Em determinado momento, Sally viu David passando horas na internet, caminhando tarde da noite e falando ao telefone com alguém. Em 2002, Sally e David estavam considerando se divorciar, e é seguro dizer que David não estava nada feliz. O casal acabou se separando, e David só piorou a partir desse ponto. Ele foi preso e acusado de abuso conjugal. Quando ele invadiu a casa de Sally, ameaçou ela e usou força para dominá-la, chegando até a atacar Sally com uma chave de fenda. Apesar de ela ter se trancado em um quarto da casa. Depois que tudo isso passou, David acabou conseguindo um emprego em uma concessionária de carros usados. Mas em vez de trabalhar, ele passava o tempo no computador do trabalho assistindo conteúdo impróprio envolvendo crianças. Está bem claro neste ponto que David tinha um sério problema com todas essas informações. Em busca de Casey, a polícia concentrou sua atenção em um depósito que David havia alugado. O cartão de crédito de David notificou os detetives de que ele estava alugando um depósito na GuardSmart. Então, os investigadores foram direto para o depósito, esperando pegar David em flagrante e, com sorte, encontrar Casey viva e bem. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a encontrar muito mais do que esperavam. Um dia após o desaparecimento de Casey, em 4 de dezembro de 2002, a polícia de Little Rock chegou ao depósito da GuardSmart por volta das 18h. A porta estava fechada, mas destrancada, então os detetives levantaram a porta de enrolar. E quando fizeram isso, 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, a polícia avistou a Dodge Caravan prata estacionada no depósito, de frente para os investigadores. E então, um segundo depois, um único estampido ecoou pelas tendas no depósito de Erie. Alguém havia disparado um tiro lá dentro. Os policiais buscaram abrigo, pediram reforço e ordenaram que quem estivesse no depósito se rendesse e saísse, mas não houve resposta ou movimento na unidade. Mesmo assim, os detetives não se moveram e esperaram a chegada das equipes da SWAT. Finalmente, mais de 2 horas depois, por volta das 20h30, a polícia e a SWAT entraram na unidade de armazenamento, mas o que viram provavelmente os assombra até hoje. No chão, ao lado da minivan ainda ligada, estava David Fuller, de 47 anos, com um único ferimento na cabeça. Em sua mão, ele segurava uma arma de fogo 9mm. Em seguida, os detetives contornaram a minivan e quando chegaram à parte de trás, viram algo. Era claro e pálido. Eles não tinham certeza do que era, mas logo descobriram. Na parte de trás da van, acorrentado aos cantos do assoalho, estava o corpo sem vida de Casey Woody. David tirou a vida dela com a mesma arma de fogo que usou contra si mesmo e, horrivelmente, David fez muito mais com ela antes de tirar sua vida. Isso era demais para os detetives suportarem. Essa cena era muito ruim. Ao lado da cabeça de Casey havia uma garrafa de clorofórmio e um pano sujo. Os investigadores suspeitam que foi assim que David conseguiu nocautear Casey e sequestrá-la de sua casa em Holland, Arkansas. Casey havia sido encontrada, mas o maior problema era que sua vida já havia sido tirada e o assassino nem sequer enfrentaria as consequências de suas ações. Após a descoberta do corpo de Casey e das ações de David, o FBI obteve um mandado de busca para o apartamento dele. E quando eles revistaram o local, era pior do que eles temiam, certo? Ao lado do computador de David, havia uma colagem de fotos de Casey e uma folha de papel com Casey, suas amigas e os números de telefone e endereços delas. Assusta pensar como esse monstro era meticuloso, planejando tudo nos mínimos detalhes. Os investigadores acharam com David um poema que Casey escreveu para sua mãe. Investigações revelaram que David usou a persona de David Fagan para aliciar Casey e outras 3 garotas anteriormente. No inverno de 2000, ele contatou uma garota em Michigan usando o nome Dave Fagan e ofereceu pagar sua passagem para a Califórnia. Felizmente, ela recusou.
Você já imaginou o que teria acontecido se a garota tivesse ido para a Califórnia encontrar Dave? Próximo, 2 anos depois do ocorrido, ele mirou em uma garota em Dallas, Texas, e pediu o endereço dela para enviar flores. Esse plano também falhou, pois a garota era esperta e nunca deu seu endereço a ele. Casey, infelizmente, não era tão esperta e acabou caindo na armadilha de catfishing de David, e isso custou a vida dela. Casey só queria um amigo, mas o que ela conseguiu foi David Fuller. Os investigadores também descobriram que essa não foi a primeira vez que David visitou o Arkansas. Depois de conhecer Casey no Yahoo, ele viajou para o Arkansas 3 vezes. No outono de 2002, ele chegou ao Aeroporto Nacional de Clinton, alugou um carro e foi para um Motel 6 em Conway, e alega-se que ele espionou Casey durante sua estadia lá. Isso não pode ser confirmado porque David não está aqui para se defender, mas acho que ninguém se surpreenderia se isso fosse provado. Os detetives logo descobriram que a arma de fogo que ele usou em Casey e em si mesmo foi comprada em novembro de 2002. Ele falou aos filhos que comprava uma arma para praticar tiro ao alvo, mas isso era mentira. Ele também foi a Guardsmart e viu uma unidade grande antes de alugá-la, a mesma onde ele e Casey seriam encontrados em breve. Curiosamente, isso ocorreu quase na mesma época em que Casey e Jessica ouviram invasores misteriosos na casa dela. Depois, Jessica e Samantha passaram a acreditar que era David. Mas ele não executou seus planos, talvez por saber que Casey não estava sozinha ou por outro motivo. Também se acredita que ele estava observando a área antes de colocar seus planos em prática, o que é simplesmente assustador de se pensar. Esse homem conseguiu entrar na casa dessas 3 adolescentes e fez isso praticamente sem ser notado, até que o chão rangeu. David voltou para a Califórnia, comprou correntes, abraçadeiras de plástico e fita adesiva em uma loja de materiais de construção, além de obter clorofórmio de uma empresa de produtos químicos. Em dezembro, ele decidiu colocar seus planos em prática, e quando descobriu que Casey estaria sozinha em casa, ele dirigiu da Califórnia até o Arkansas em seu Buick Regal e disse para Casey que estava indo visitar sua tia, mas já adiantando, não existia tia nenhuma. Esse foi o jeito doentio e distorcido de David ganhar a confiança de Casey. O funeral de Casey foi realizado em 9 de dezembro, 6 dias depois de seu desaparecimento. Ela foi sepultada ao lado de sua mãe, Christy, no cemitério da igreja South Crossroads, em Rosebud, Arkansas. Depois de tudo isso, a família de Casey criou a Fundação Casey Woody, uma organização sem fins lucrativos. E a ideia por trás disso era alertar as crianças sobre a segurança na internet e ajudá-las a não cair na mesma armadilha que Casey caiu. Rick ficou devastado e culpado por não conseguir proteger sua filha de um predador. Ele achava que enquanto Casey estivesse em casa, ela estaria segura, mas acabou perdendo sua filha da pior maneira possível. E ainda pensa nos e se as coisas poderiam ter sido diferentes. O caso de Casey é provavelmente o primeiro totalmente documentado de um predador que usou a internet para aliciar, sequestrar e matar uma adolescente. E foi igualmente devastador. A internet tornou as coisas mais convenientes, sem dúvida, mas cruzar para o lado sombrio da rede mundial de computadores. E como predadores e monstros estão do outro lado da tela, esperando para atacar vítimas desavisadas. É um pensamento assustador. Hoje em dia, os predadores são mais comuns do que nunca, muito mais do que quando isso aconteceu em 2002. O que mais sinto falta dos primeiros dias da internet é que, ao terminar de usá-la, simplesmente desligava e deixava lá. Antes, se os filhos usassem a internet de forma irresponsável, era fácil tirar o acesso deles. Hoje, isso ficou bem mais complicado e, às vezes, impossível. O mais importante é lembrar que, ao dar um celular, tablet, notebook ou computador a uma criança ou adolescente, precisamos ter atenção. Você não está apenas dando acesso à internet para o seu filho, você está dando à internet acesso ao seu filho.